Planeswalkers, a mais um episódio do Guia Planar. Eu sou o Matheus. Eu sou o Felipe. Eu sou o Nelson. E esse é o Guia Planar número 27, onde após diversos, vários, inúmeros pedidos, 2 na verdade, nós vamos falar sobre Cubo. Olha, se for fazer uma coisa meio de proporção de ouvintes por pedidos, eu acho que nós estamos no lucro ainda, viu? É isso aí. Nós tivemos 2 ouvintes que solicitaram esse assunto já, foi o Eduardo Gandorf e o Jefferson Gonçalves. Então, tá aí pra vocês. A gente já tava na pilha, só não tinha resolvido ainda, mas ninguém tinha anulado também. Que horror. pra gente falar sobre Cubo. Que piadinha infâmica. Começamos bem o episódio. Nossa! Vamos manter o nível. Não, por favor, não mantenha esse nível. Quer que piore ainda. Então, antes a gente também vai para algumas notícias, mas antes, como de costume, a gente vai para um Crack a Pack, que não vai ser bem um Crack a Pack, porque nós vamos abrir 15 cartas do meu cubo. Então vai ser uma experiência diferente e com menos cartas ruins do que o de costume. Assim esperamos. Então tá, a primeira delas. Thragtusk. Por 4 genéricas e uma verde, uma criatura, uma besta. Quando ele entra no campo de batalha, ganha 5 de vida. E quando ele sai do campo de batalha, coloque uma besta 3/3 no campo de batalha. Uma ficha, no caso, e é uma 5/3. É muito engraçado quando eu ouço alguém falando uma besta de uma carta. Porque... Ô, sua besta. Exatamente. Bestado. Mas Thragtusk muito boa, cara. Cartinha excelente. Só pra ter uma ideia disso aí, eu troquei um Thragtusk por uma Fatland. Na época, né? Pra ter ideia de como é que era esse negócio na época. Na época que ele jogava Standard, nossa, era muito, muito requisitado, né? Mas é muito forte, cara. Uma criatura muito boa. E hoje em dia é uma carta bem barata, muito boa pra colocar no cubo. E não deixa de ser uma carta boa, né? Eu ainda acho que ela manteve o power level. É o terror excelente. do Burn. Tá louco, 5 de vida e 2 blocos. 2 blocos que mata os bichos do Burn, né? Uhum. A nossa próxima carta é um Planeswalker, Venser the Sojourner. Por 3 genéricas, uma branca e uma azul. É um Planeswalker. É o Venser, que é a única edição do Venser que vai ter, porque ele morreu. Durou? Ele entra com 3 marcadores de lealdade. E ele tem mais 2, exília permanente alvo que você controla. Blink uma permanente que você controla. Ou não, é flica, porque retorna só no end step. Olha aí. Clique aqui onde está meu dedo para ver o podcast sobre termos. É isso aí, para descobrir a diferença entre blinkar e flicar. Uma -1, as criaturas são imbloqueáveis esse turno. Muito bom para fazer o Alpha Strike e matar teu oponente. Habilidade bem legal. E por -8, você ganha um emblema com toda vez que você conjurar uma mágica, exília permanente alvo. O último emblema, o ultimate dele, não é lá grandes coisas, mas o fato de tu poder ficar blinkando as tuas permanentes, se elas tiverem uma habilidade ETB boa, como o Thragtusk, por exemplo. Imagina, tu blinkar o Thragtusk e pronto, tu ganha 5 de vida e ganha uma 3/3 de graça. Eu queria entender o conceito do ultimate dele, não é muito bom, quando tu tem um card de vantage absurdo, que toda vez que tu joga uma mágica, tu exila uma permanente do adversário. Tipo, não é tão bom assim. Eu luto a mágica e exilo essa criatura, eu dou 3 de dano nessa criatura e exilo essa outra criatura. Tipo, não, é horrível. E aqui nós vemos 2 lindos exemplos selvagens de um Spike e de um time. Por aí. A próxima carta, como diria o Bigman, fato rápido, o motivo que todo mundo diz que o Venser morreu é porque ele era o Planeswalker preferido do Maru. Então agora o Maru não tem mais Planeswalkers preferidos. Mas ele morreu na história mesmo. Ele que se matou pro Karn voltar a viver. Que ele deu a fagulha de Planeswalker dele em troca da vida do Karn. É um imbecil, se não fosse isso não ia ter Tron. Tá louco. Maldito Venser. Aqui nós vemos 2 exemplos selvagens de um Spike e de um Vortus. A próxima carta é Intangible Virtue, por um genérico uma branca, um encantamento. Os tokens de criaturas que você controla ganham +1/+1 e tem vigilância. Roubadaço. Muito roubado. Só o vigilância já acaba com tudo. Imagina, tu casta Lingering Souls, pronto, tu tem 4/2/2 Flying Vigilance.
O Vigilância faz muita diferença. Parece que não, mas faz. E é muito demais. barato pelo efeito, né? Tu pensa, mas é só pra token. Mas, cara, é muito barato, mais um em Vigilância por 2 de mana. E ainda mais quando tu consegue montar teu deck pra usar tokens, né? Claro. E levando em consideração que geralmente as cartas que botam tokens fazem 2x1, daí isso fica mais quebrado ainda. Exatamente. Exatamente. Então, próxima carta, um clássico, Counterspell. Por 2 azuis, anula Magical. Maru, bota isso no próximo set. Não é o Mario que decide, não adianta tu pedir pra ele. Bota isso no Standard pra entrar no Modern. Vai lá, tu pode. Próxima carta, Eternal Witness. Por 1 genéricas e 2 verdes, é uma criatura, é um xamã humano. É uma 2/1, quando ela tem no campo. Quando ela ETB, retorne a carta alvo do seu cemitério para sua mão. Carta que parece que não faz nada, mas faz muita coisa. Staple Modern hoje em dia, né? Sim, fantástica essa carta, velho. É uma 2/1 de graça. E ela era bastante subutilizada até pouco tempo atrás. E agora o pessoal se tocou de que dá pra fazer muitas coisas diferentes. Ela entra no... Eu acho legal dela justamente porque ela se encaixa nos mais variados tipos de decks. E o legal dela é que ela, mais um Chord, gera o Kick Chord, né? Porque daí tu usa ela, daí tu usa o Chord pra buscar ela, e ela devolve o Chord pra tua mão. Daí tu usa o Chord pra buscar um Resto Angel, tu blinka ela, tu devolve o Chord pra mão. Daí tu usa o Chord pra buscar o Kick Jig, opa, ganha o jogo. Bem bacana. Eternal Witness é uma carta fantástica, parece simples, mas a profundidade de gameplay dela é muito grande. Próxima carta, um terreno, Frontier Bivouac. É um terreno, entra no campo de batalha virada, adicione azul, vermelho ou verde à sua reserva de mana. Então, a ideia do meu cubo era ser multicor, então o fato de tu ter uma land que gera 3 cores de mana é bem valiosa. Não é tão boa como Dual Lands, mas é uma land interessante. Geralmente, como o cubo tu vai querer ir pra 3 cores, eu diria que é melhor até do que uma Dual Land. Talvez como ele é um cubo um pouco mais lento também, isso acontece. Cara, está tendo um combo nesse booster. Falando em Resto Angel. Alguém não está embaralhando as cartas? Tu acha que eu embaralhei as cartas, cara? Eu só peguei e puxei ali. Isso aí ia ser as 15 cartas que o Matheus ia pegar pra ele ali, pra ele fazer o pique, né? Claro. O que adianta? Se eu poder ficar com uma delas, vai ficar todo o resto, o pessoal vai ficar com as outras. Então, Resto Angel, por 3 genéricos e uma branca, uma criatura, um anjo, uma 3/4 com Lampejo e voar. E quando ela entra no campo de batalha, blink o anjo alvo. O não anjo alvo. Não anjo alvo. É só pra gente não poder ficar blinkando ela e acabar com o jogo assim. E podia ser tipo outra criatura, mas se tivesse 2 Resto Angel em jogo, tu ia poder ficar ETB infinito, Já fizeram isso uma vez. Assim, era como os espantalhos aqueles, né, que quando eles exilavam, né, quando eles saíam, voltava outra. Acho que não era eu não lembro se era um espantalho, eu achei que era um demônio, mas independente. Acho que era um espantalho. É tipo aquele Hunter que saiu há pouco tempo atrás. Quando ele entra em jogo, a criatura o alvo sai, quando ele sai de jogo, a criatura alvo volta. E daí tu fica com 3 desses caras fazendo carrossel. O LSV quebrou o Magic Online com Oblivion Ring. Vamos ver o que acontece. O que será que acontece? É muito engraçado se tu pegar o vídeo dele. Ele até fala, olha, essa aqui não é a jogada mais inteligente, mas a gente precisa fazer isso pela ciência. Como quebrar o Magic Online? Eles conseguiram deixar, por exemplo, as únicas permanentes em jogo eram 3 Oblivion Ring, e tu tem que dar alvo obrigatoriamente, né? Então ele dava alvo automático e ficava um dando alvo no outro, dando alvo no outro e crashou o jogo. O que mostra que o jogo deve ser ridiculamente mal programado, né? Por que os efeitos têm relação um com o outro e vão consumindo memória exponencialmente? Estourou a pilha, cara. Deu Stack Overflow, literalmente deu Stack Overflow. Então a próxima carta, acho que vai ser o first pick, meu e do Nelson pelo menos, World Knit. Nossa! É uma Conspiracy, e comece no jogo com essa Conspiracy de cabeça pra cima na zona de comando. E com quanto que todas as cartas no seu pool de cartas começaram o jogo no seu Grimório, ou na zona de comando. Meu Deus, então, basicamente, se tu draftou, tu tem que estar usando a carta.
Terrenos que você controla tem vire e adicione 1 mana de qualquer cor à sua reserva de mana. Rodaço. Eu peguei essa porcaria no terceiro booster do nosso draft. Quando eu olhei isso aqui, eu digo, tá, foda-se agora, eu não preciso mais me preocupar, tudo é meu agora. Todo lixo. Bah, mas foi lindo, porque eu tinha um monte de criatura bosta que estavam completamente fora das minhas cores. Mas elas eram bosta porque estavam fora das minhas cores, não porque a criatura era ruim em si. Tipo, era 2/3 voar por 3 de mana, mas totalmente fora das minhas cores. Opa, acabei de ganhar criaturas boas. Próxima, Day of Judgment. Por 2 genéricas e 2 brancas, um feitiço, destrua todas as criaturas. Simples e eficiente. Uhum. Como faz falta no standard isso, cara? Não é uma cólera de Deus, mas... Quem é que tem regenerar hoje em dia? Eu acho bacana dessa carta que, tipo, Destroy All Creatures tá completamente centralizada na caixa de texto, né? É tipo Counter Spell, né? São as cartas emblemáticas, elas não precisam de flavor text. Exatamente, é o dia do julgamento. É raios caindo do céu e todo mundo morrendo. Não tem muito o que fazer. Mas hoje tem um efeito mais ou menos parecido, que é o Languish, né? Mas o Languish é -4, né? Resolve a maior parte dos problemas, só não resolve agora a invasão Eldrazi, como sempre. Né? Mas essa é a ideia, né? Eles querem que pra destruição total de criaturas seja no mínimo 5 de mana. E daí 4 é situacional. Mas vai ter agora uma carta bem legal, que é um novo cataclismo do Kaladesh, que a gente vai falar quando sair o Kaladesh. Daí. Mas é 5 de mana. Mas é bacana, é bacana. A próxima carta é o Blood Baron of Viscop. Por 3 genéricas, uma branca e uma preta. É uma criatura, é um vampiro. É uma 4/4. Ela tem vínculo com a vida e proteção contra o branco e contra o preto. E ela também tem, enquanto você tiver 30 ou mais de vida e um oponente ter 10 ou menos, o Blood Baron ganha +6/+6 e tem Flying. Nossa. Cara, então, essa carta é muito legal, mas a única coisa que eu consigo pensar é, tipo, Win More, tá ligado? Cara, você já tem 30 de vida, o cara tem 10, agora eu tenho uma 10/10 Flying Life Link? Pra quê? Passar sal na ferida, cara. Porque o negócio não é tipo... deixar o cara com 0, deixar o cara com negativo. Muitos negativos. Não, é o tipo de carta que tu nunca vai atacar, porque o oponente sempre vai olhar e acabar o jogo, tá ligado? Tu nunca vai atacar com essa carta. Ela é muito poderosa mesmo. Próxima carta é de Mir Signet. Por 2 genéricas é um artefato. Por 1 genérico e vira. Adicione azul e preto à sua reserva de mana. Artefatinho de mana fixing de ramp, muito bom. Os Signets são muito importantes nos cubos. Mostrando já, entrando um pouquinho no assunto principal, que o cubo não é só as melhores cartas de Magic, né? Tu precisa realmente pensar em como elas vão ser jogadas. Nunca ouviu falar em Vintage Cube? Mas mesmo assim não pode ter tudo, senão o azul ficaria muito roubado. Próxima carta, Hero of Bladehold. A arte aprovada pelo Nelson. Tetas. Mas tem muitas costelas demais ali aparecendo, né? Costelas! Aqui nós temos todos os gostos. Por 2 genéricas e 2 brancas, é uma criatura, é um humano cavaleiro, uma 3/4 com um grito de guerra, que é quando essa criatura ataca, todas as outras criaturas atacantes ganham +1/+0 até o final do turno. E também, quando essa criatura ataca, coloque 2 fichas de soldado branca 1/1 no campo de batalha, viradas e atacando. E se tu estacar isso corretamente, tu tem 2 criaturas 2/1 atacando. Muito boa essa carta. Muito, muito boa. Uhum. Próxima carta, infelizmente não vê mais tanto jogo como deveria. Inkwell Leviathan, por 7 genéricas e 2 azuis. É uma criatura artefato, é um Leviatã, é uma 7/11 com travessia de ilha, atropelar e manto? Né? Shroud. Por que 11? É a defesa. Eu queria saber por que 11. 7/11 é aleatório. Por que porra é um Leviatã, um artefato? Não, mas cara, como Jasper, assim? Né? Por que 11? Sabe por que ele não é um artefato, Nelson? Pra te poder buscar ele com Tinker. Não faz sentido, tem muita coisa melhor pra buscar com o Tinker. Ele é a porra de um artefato dentro da água, velho. Mas qual é que é o set dele? É Esper, ele é de Esper. Eu sei que tem uma explicação lore, mas eu ainda não consigo aceitar que tu joga uma torradeira dentro do mar e ela funciona. É legal o flavor text, né?
Dentro da sua mandíbula entrou o sétimo mar, nunca mais para ser visto enquanto o mundo permanece. Ó, legal. Achei que havia uma rima, só que o Matheus não achou a rima na última hora, né? Talvez em inglês rime. Não, pior que não rima, mas também, consegui traduzir, montar uma rima na hora, tu tá esperando demais de mim. Um pouquinho menos, abaixa um pouquinho essa expectativa, porque assim não dá, assim tá complicado. Então tá, a penúltima carta, Clifftop Retreat, é um terreno também, ele entra no campo de batalha virado, a menos que você controle uma montanha ou uma planície, e tem vira, adicione um branco ou um vermelho à sua reserva de mana. Então essa aqui é uma solução budget, porque esse cubo não tem nem choque, nem dual, nem fetch. Então foi uma decisão monetária que eu tive que tomar. Budget naquela, porque eu acho que esse terreno já tá carinho depois da Nahiri. Não, quando ele comprou esse terreno já era caro, porque ele teve que trocar comigo, que era o único que ele disse, não, esse não pago. Não, era a Penland, era a Penland branca aí. Não, acho que foi essa daí, que tu pegou os dois de mim, mas eu acho que essa especial era a que tu não queria pagar. Talvez, E a última carta, talvez a melhor carta do pacote, a Jani Vengeance. Por 2 genéricas, uma vermelha e uma branca, é um Planeswalker, é uma Jani. Ele começa com 3 marcadores de lealdade, mais um vira permanente alvo. Não, desculpa, não vira. A permanente alvo não desvira durante a próxima etapa de desvirar do seu controlador. Menos 2. Ele dá 3 de dano à criatura do jogador alvo e você ganha 3 de vida, ou seja, um Lightning Helix. E por menos 7, destrua todos os terrenos que o jogador alvo controla. Menos 7 deu o dedo na cara do jogador. Né? Então, cara, um pacotinho legal, cara. Acho que foi meio que mal embaralhado, que só pegou praticamente coisa de Abzan aqui. Acho que é os meus pacotinhos, cara. Tu tá pegando os meus draft aí. Tinha algumas azuis perdidas aqui no meio, mas eu acho que foi só um pedaço do outro. Era o meu deck de Abzan que tu não embaralhou. Por aí. Mas então, espero que isso tenha dado uma ideia, assim, que tipo, cara, as 15 cartas, velho, 15 cartas que eu ficaria feliz em jogar. Nenhuma delas, assim, essa cartinha aqui é ruim de jogar, como às vezes tu pega mais pro final num pacotinho de set standard, né? São 15 cartas legais, 15 cartas que eu não ficaria com vergonha de deixar minha mãe ver ela no meu baralho. Até porque foi tu que montou o cubo, né? Se tivesse carta que tu não gosta no teu cubo, tu tem problemas. Mas a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. Na verdade tem, né? Tem um Sarkhan Vol. Tem o quê, desculpa? O Sarkhan Vol. Ah, não tenho ele. Ué, tu não comprou ele? Qual é teu Planeswalker dessas cores? Nenhum. Eu tenho princípios? Eu achei que ele tava no cubo, pelo menos. Não. Porque o problema é que eu ia comprar ele, cara, só que tipo, o negócio é tipo $12. Eu me recuso. Então quer dizer que a única cor que não tem Planeswalker é essa. Eu acho que não tem também azul e verde, porque era na época que a hora tava bem cara, que ela tava jogando standard. Porque faz tempo que eu não mexo mais no cubo, né? Eu quero dar uma... Agora pelo menos vai ter o Deret pro teu cubo, que vai ficar bem legal, né? Exatamente. Aí talvez dá pra mexer um pouquinho, colocar mais o subtema de artefato em vermelho. Mas sobre isso a gente vai falar mais pra frente no assunto principal. A gente tem notícias pra comentar aí. Dessa vez a gente tem bastantes notícias pra comentar, porque... Felipe se empolgou. É só por isso. E também teve o PAX agora, esse final de semana, e a Wizards, tipo, foi a loucura lá com anúncios e notícias. E talvez deu um pouquinho de esperança a nós, pessoas mais céticas com Magic, né, Felipe? Exato. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a parte competitiva que teve, sobre os anúncios. A gente não vai falar muito em detalhes sobre Kaladesh ainda, que a gente vai ter um episódio sobre isso. O próximo episódio, provavelmente, quando o spoiler já estiver completo. Que óbvio que ele não vai sair no prazo, que é pra nos foder, como sempre. Valeu, Wizards. Vocês estão com expectativa ainda de que saia no prazo? Não, cara, pior que eu acho que vai, porque o 7 sai dia 24, então eu acredito que dia 16, sexta que vem, terminem os spoilers. Então quando a gente for gravar o próximo episódio, na semana do dia 19, a gente vai ter os spoilers completos. Tem certeza que é 24, né? Dia 30. Não, dia 24. Não, dia 24 pré-release, desculpa. Então, vamos ver. Eu não apostaria. Porra. É dia 30, né?
Eu acho que dia 30 sai o 7, né? E eu acho que Kaladesh... Ainda bem que eu não saber. ainda bem que eu não aposto. Hashtag valeu Wizards. É tudo culpa da Wizards, cara. Não é a gente, é a Wizards. Vocês têm que entender, não é a gente que é vagabundo. É verdade, dia 30 que sai o próximo. Não adianta a gente sai tentar o 7. sincronizar, eles sempre nos fodem. A minha pergunta é se os spoilers terminam dia 16 e dia 23. Eu acho que vão terminar dia 16, cara. Eles não vão conseguir enrolar mais 3 semanas com Cara, os spoilers. os spoilers vão sair no dia 26, porque vai vazar alguma coisa, senão ia sair no dia 28. Eu acho que exatamente eles saem uma semana antes do pré-release, cara. Eu acho que... Tem que sair antes do pré-release. Não sei quanto tempo antes do pré-release que sai. se é no dia do pré-release ou numa semana atrás. Bom, uma coisa que eu achei bacana, assim, cara, bem interessante, o GP, um dos GPs que a gente vai falar mais pra frente, que é um GP de Indianápolis. Nápoles. Nanópolis. Que foi um GP Modern. Ele foi vencido por um jogador que ele tem uma condição bem complicada, que ele tem paralisia cerebral. A história desse cara é muito interessante, né? Que é o Brandon Burton. Então o cara joga junto com a mãe adotiva do lado, que adotou ele porque a mãe dele era drogada e isso que causou a condição dele. Então é uma história bem bacana, cara. E o cara conseguiu vencer um GP praticamente só numa cadeira de rodas, sem conseguir se mexer direito, com a mãe dele jogando. E isso mostra que, poxa, né? O pessoal do Magic é bem mais inclusivo do que a gente achou que era, né? Com certeza. História bem legal. E não só nos jogadores, mas acho que toda a organização nesse caso, porque ele com certeza vai precisar de muitos casos especiais pra ele, né? Até em questão de tempo, eu imagino. É interessante porque ele joga junto com a mãe dele, né? A mãe dele ali segura as cartas pra ele e ele indica o que jogar. É bem interessante, cara. Se vocês verem uma partida dele, é uma história legal. Outra coisa também, como a gente já mencionou, os spoilers de Kaladesh começaram. Estão muito bons, por sinal. É. Estão até agora, tem um selo de aprovação. Isso, a gente vai deixar pra falar mais no próximo episódio, como a gente já comentou. Mas faz a tua comemoração aí, Felipe. Fastlands inimigas, feito! Demoraram, mas saíram. Agora acho que só tem um set de lentes que não tem completo, que eu não lembro mais qual é. Não, acho que não tem nenhum que não seja completo. Tem o de Batalha por Zendikar, que não saiu completo. Ah, é verdade. É verdade. Que só tem E nem o de Nistrad, que são aquelas lentes que tem que revelar uma outra, né? Essas também não tem. Mas isso é uma bosta, ninguém vai usar. As check lens? Que não as check lentes, sei lá. As reveal lentes. As outras, não as de Nistrad, as de Zendikar, as check? Não, são as slow lens. Não sei que nome ficou no fim. As tango lens? Essa aí. Eu gostava de tango lens. Faltou essas aí e tem essas de Nistrad mesmo. São as duas que não saíram. Bom, a de Nistrad saiu agora, ainda tem tempo, né? Mas eu não sei porque eles não lançam toda... Tipo, todo o set quando eles lançam essas lentes, né? Porque daí eles vão dizer que vai estragar o standard, patati, patatá. Na verdade é pra ter o que lançar no próxima vez que eles voltarem pro lugar, né? Talvez. Infelizmente, né? Nós vamos ter que esperar 10 anos pra se completar um ciclo de lente. Como a gente esperou com as Fastlands. É verdade. Eles podiam reimprimir as originais também, né? Baixar um pouco o preço delas. A GB tá bem cara. Vai que daqui a pouco eles lançam em algum pack set de reprint aí ou coisa assim. Ou até no segundo set, né? Acho difícil. De Kaladesh. Tem que ter land rara no segundo set, né? Não tem. Normalmente não tem tido. Se tu pegar, por exemplo, tanto o juramento das sentinelas como em Lua Arcana, não houveram terrenos raros, assim, não veio... Acho que até houve 1 ou 2 terrenos raros, mas não teve um ciclo, ou meio ciclo, que seja. Que triste. Cara, eu só sei que o que importa é que agora meu Abzan vai poder ter terreno, vai ter Fastland pra todos os lados. O pessoal que gosta aí do Jund também. Não vamos mais sair com 15 pontos de vida no início do jogo. Aí tá bom. É isso aí. Bom, agora no meio das notícias um pouquinho de marketing, né? Marketing não. De mercado. Falar de como anda o Magic e o mimimi dos dealers, né? Do pessoal que ganha dinheiro com o Magic. O pessoal tá reclamando de Conspiracy 2. Capaz que não, né? Porque tá baixando o preço das cartas. E daí o pessoal tá reclamando bastante e tá falando que não vai mais abrir box, que não tá valendo a pena, por um simples motivo. O mercado enlouqueceu quando saiu Conspiracy, pelo fato de ser a impressão ser ilimitada, e daí o preço das cartas começou a cair vertiginosamente. E daí
Isso conciliado com que geralmente as box são uma bosta, onde a maior parte das raras não valem merda nenhuma, e só algumas raras específicas e algumas míticas têm algum valor, o conteúdo das caixas não tá pagando o valor das caixas, porque as cartas estão valendo muito pouco. Então os caras falaram, não, nós não vamos mais abrir caixas, que é mais ou menos o que aconteceu com Dragon's Maze, e por isso que hoje um Voice of Resurgence, né? É isso aí, né? Por isso que essa carta custa pra caralho, porque ninguém abria aquele box, porque não tinha nenhum valor nele. E eles descobriram depois que Voice era bom, e daí não tem muitas amostras no mercado. E daí o pessoal tá se dando conta de uma coisa muito legal com Conspiracy. Que tem cartas que elas não são caras porque elas são jogadas. Tem cartas que são caras porque ela tem poucas unidades no mercado. O caso mais exemplar disso é Berserk. Será que eles iam traduzir pra Amok? Nossa, ia ficar tão triste, cara. Se saísse em Amocar. português. Amocar. Né? Tem que ser um verbo, né? Enfim. E daí o Amok é uma carta que não tem tanta procura assim. Ela joga no Legacy, ok, mas pouca gente joga com Infect no Legacy. E quem joga de Infect já tem os Berserk. E mesmo assim era uma carta mega cara, mas justamente por esse fator de ter pouca no mercado. Daí agora que o mercado vai ter uma enxurrada de Berserks, o valor caiu bastante. E principalmente o que pegou também bastante para os vendedores é a questão que o mercado não está absorvendo essas cartas como eles esperavam. Porque eles esperavam que muita gente fosse atrás para comprar. E daí veio uma coisa que eu comentei lá no nosso podcast passado, clique aqui, sobre Conspiracy, que é o quê? Quando eles lançam um set com bastante reprint de Modern, é uma coisa. Mas como são reprints ou cartas novas para Legacy, aí a demanda é bem menor, infelizmente. E daí, com isso, não tá valendo a pena abrir box e os caras estão numa choradeira sem fim e falaram, nós não vamos mais abrir essa merda, que isso aqui dá prejuízo. Então, provavelmente, as cartas vão agora dar uma estabilizada no preço e daqui a pouco vão começar a subir, justamente porque o pessoal não vai estar mais abrindo box. E como uma coisa que eu sempre digo também aqui no podcast, quem abre booster não é jogador, e sim dealer. Então, aí tá a prova. É muito bizarro isso, cara, porque, tipo, saiu Conspiracy, daí os caras, pá, esse é o melhor set dos últimos tempos, olha só o valor dessas cartas, esse é no Berserk é $90, não sei o que, é $60. E daí os caras abriram carta pra caralho, e daí abriram box pra caralho, e daí porque eles abriram um monte de box, os box passaram a valer menos, e agora eles estão chorando porque abriram box demais. Cara, é uma lógica circular muito bizarra. É que não é só pelo fato de abrir box demais, é pelo fato do mercado não estar consumindo. Então... Sim, é porque tem muito poucas pessoas que vão querer Show and Tell. Isso. Joga em 3 decks no Legacy estourando. Não, e tem pouca gente jogando Legacy. E menos ainda vai querer jogar com Berserker. Então tu já tem um grupo pequeno de pessoas que joga Legacy, um grupo menor ainda que joga de Show and Tell, um grupo menor ainda que joga com Infect. Não adianta a carta valer $90. Não vai ter gente suficiente pra comprar. Mesmo pagando os 90. Daí foi essa combinação que complicou tudo. Eu não sei qual é o valor de ambas as cartas pra Commander. Talvez elas vejam o jogo em Commander, né? Então... Berserker eu acho que não. Show and Tell até pode ser. Mas Berserker não. Faz muito sentido em Commander, cara. Sim, É uma remoção por um verde. Não, é só a criatura que não tu dá controla. pra fazer remoção com ela. A gente já falou Não, isso, Nelson. Matheus. Nós três estamos jogando, Felipe te ataca, eu uso Berserk na criatura dele. Tá, mas ainda vai dar o dano. E ainda vai dar o dobro de dano. Em ti, não em mim. Pra mim é muito vantajoso. É verdade. Não acho que a Staple Commander... Não. Tá louco. Eu jogaria, certamente. Tá, tudo bem. O adversário toma um talagaço e tu ainda remove a criatura. Mas o problema é que Commander Desculpa, competitivo... cara, eu precisava lidar com a criatura do cara. Commander competitivo é um x1, né, Matheus? Pois é, mas a gente já discutiu sobre Commander competitivo. Pois é, por isso que eu acho que não joga em Commander, porque Commander competitivo não faz sentido. Mas tem Commander competitivo de duplas, por exemplo. Que também continuaria não fazendo sentido. Enfim. Mas enfim, daí o problema maior é esse. É questão de que tem bastante carta, só que não tem um mercado pra consumir. Infelizmente o Legacy tá morrendo. Triste verdade. Mas... Então é isso. E o pessoal tá de mimimi. Não sou só eu que faço mimimi. Haha. Mas isso é uma coisa legal. Dealers, vocês se fuderam. Hahaha. Se fuderam. É que eu não me sinto tão feliz quando outra pessoa se fode sem que eu tenha vantagem com isso.
Mas tu pode comprar agora as cartas por um preço bem baixo. Olha que eu já tinha as cartas. Eu já tinha Show and Tell. Eu já me fudi pagando por ele. Bom, paciência. Se fudeu, Nelson! Pois é isso que eu tô dizendo. Não tem graça ver os outros se fuderem se eu não puder me beneficiar disso. Eu já me fudi com isso. Então, outra grande coisa que ocorreu durante o PAX foi o Campeonato Mundial de Magic. E, diferentemente da Copa Mundial, o campeonato é individual. Então, ficou muito estranho isso aí, mas... Então, pra deixar mais claro, a Copa Mundial é de times e o Campeonato Mundial é de jogadores. É individual. Isso aí. Não tinha sinônimo suficiente. Isso. Spoiler, quem venceu foi o BBD, o Brian Brown Duin, que é acho que parece ser uma coisa muito... É muito irlandês esse nome, né, cara? Esse muito. Brown Duin é muito irlandês. Eu acho que o cara deve ser de descendência irlandesa, que é bem comum nos Estados Unidos. Mas ele era um cara que trabalhava pra SCG e ele se juntou, acho que ao Channel Fireball. Isso. E a carreira profissional dele praticamente decolou desse ponto em diante. Ele se juntou com gente importante lá no Channel Fireball, né? Então, o cara agora joga junto com o LCV, joga junto com... Esqueci o nome, o Duke. Ryan não. Braid? Duke? Não. Rage. Duke. Esse aí. Então, ele se juntou com gente importante e... Teu jogo vai evoluir, não adianta, né? Exatamente. Se tu quer melhorar, jogue com pessoas melhores ou contra pessoas melhores, né? É a melhor forma de aprender a tomar uma surra de quem sabe jogar. Exatamente. Então, pra falar um pouco, o Campeonato Mundial é dividido em duas partes, 3 partes, na verdade, né? Limitado, que é meio difícil de comentar, Standard e Modern. Standard é o primeiro dia e acho que o segundo dia e as finais são em Standard, o primeiro dia é limitado e o terceiro dia é Modern. Então, os decks Standard que eles jogaram é Standard, então teve um monte de Bunch, que é a situação atual, e Temur e Merge para tentar conter isso, um pouquinho de Delirium, Spirits e Crush. Legal. Alguém jogou com Crush of Tentacles? Legal, o Emerge tá tão jogado assim, né? Só pra mostrar pro Felipe que ele tava errado. Não, tô errado, eles não ganharam porra nenhuma. Não interessa, mas foi mais jogado. Tu tá tentando martelar tá tentando parafusar um prego na parede com um martelo, tipo, tu tem a ferramenta errada, mas tá tentando fazer a coisa certa, tipo, não é porque o pessoal joga com isso que ele é bom. Então, Bunch, né, que é o standard atual, cara, eu me prestei a assistir a final do Brian Branduin contra, acho que era o Márcio Carvalho, que era um português. Cara, que inferno aquele jogo. Felipe, se tu visse aquilo, tu ia enlouquecer, cara. Tinha, 12 terrenos de cada lado e 10 criaturas de cada lado. E ninguém fazia nada. Ninguém conseguia atacar, tá ligado? Ninguém tinha ataques vantajosos. Aí, cara, olha a carta que os caras estão usando que muda todo o negócio. Tragic Arrogance. Vocês lembram dessa carta? De cabeça, não. Acho que é de Magic Origins. É o seguinte, para cada jogador, você escolhe uma criatura, um artefato, um Planeswalker e um encantamento que ele controla. E daí os jogadores sacrificam todas as permanentes não terrenos que não foram escolhidas. Então, basicamente, o cara fica com a pior criatura, o pior artefato, o pior encantamento, o pior Planeswalker, e tu fica com os seus melhores. Ah, tu escolhe do oponente também? Sim, tu escolhe do oponente também. Que beleza. Não, a carta é bem legal, cara. E venceu o jogo. Tava aquele clusterfuck gigantesco de criaturas. O pessoal acho que comprava 8 cartas por turno, baixava 8 criaturas por turno. Era uma loucura, cara. Tudo por causa daquele maldito Tireless Tracker e da mudança da Wizards, que foi criticada, inclusive, por um dos designers originais de Magic, que o verde deixou de ser a cor com criaturas grandes e passou a ser a cor de Card Advantage, que ele comeu um pouco do design do azul. E com isso ficou esse clusterfuck de criaturas que tá o standard agora, certo? Sim. Tem o Tireless Tracker, que é uma criatura muito forte. Tem também aquele outro bichinho lá, aquele 2/3 com vigilância e dos terrenos, como é que é? O Sylvan Advocate. Sim. Uhum. Mas o que importa é que assim, ó, saiu o Kaladesh, morreram esses decks todos. Praticamente, né? Eu não sei, né? Porque tem muitas criaturas boas, não... Mas o que faz o deck ser conciso, o deck ser bom, é Collected Company. Ah, bom, sim, o Collected Company vai sair, mas não vai decks de criaturinhas de Bunch provavelmente vão continuar. Vamos ver. O futuro é muito incerto quanto a Standard. Eu nunca tento adivinhar o meta de Standard, porque todo mundo tenta adivinhar, dar o primeiro Pro Tour e os pros quebram o formato, ou descobrem um formato
e mostram que todo mundo tava errado. É. E sobre o Modern, né, voltando àquela máxima de que os pros gostam de jogar com decks mais safe, mais seguros em Modern. Então Abzan foi o mais jogado, porque é um deck que, como eu posso dizer assim, ele é mais standard, certo? Exatamente, essa era a palavra que eu ia usar. Que ele é baseado em baixar criaturas, atacar a mão do cara, remover criaturas, baixar planeswalkers. Então ele é um deck assim bem seguro, porque tu não precisa conhecer muito do formato. E como tu tem bastante descarte, ele é bom contra decks como Living End, Titan Shift, Escape Shift. Aí ele joga as melhores cartas de Magic, né? É sempre uma estratégia boa. Não, isso é o Jund. O Abzan é um Jund que tenta ir pro card de Vantage e ter não tanta qualidade. Assim. Enquanto o Jund, ele tenta fazer um por um da forma que seja melhor pra ele. Isso. Mas a gente teve algumas outras coisas, como o Titan Shift, Escape Shift, um Abzan Company só, que eu achei muito raro. Eu fiquei impressionado. Tem um Dread só. Também é. Se bem que faz sentido, porque o Dread é um deck complicado pra caramba de jogar. E esse pessoal aí, que são os mais profissionais, que eles se mantêm mais jogando Standard mesmo, jogar de Dread deve ser complicado pra eles, porque é muito avesso. Né? Sim, e ainda mais que o Dread teve 1 bilhão de variações ultimamente, né? Então ninguém vai se dar o trabalho de aprender todas essas variações, saber qual é a melhor pro meta ou qualquer coisa do tipo. E teve alguns decks bem diferentes, né? Como o Thing Ascension, que é um Storm que usa Thing in the Ice. Mas uma coisa interessante é as cartas mais jogadas, né? O Tireless Tracker, que estava presente em 50% dos decks, e o Collected Company em 29% dos decks. Então, tipo, somando Modern e Standard. Então... Tá brincando? É somando? Aham. Achei que era só de Standard. Tireless Tracker já é a carta mais usada em Modern? Não, mas eu acho que talvez ele devia ter, tipo, 98% de Standard. Tirando... Tinha alguma que não tava usando verde aqui? Não. Dessa lista todos usavam verde. Acho que todos eles estavam usando Tireless Tracker. Pô, até o Livien tá usando Tireless Tracker. Não, eu falo do Standard, não do Modern. Ah, tá. Isso, daí tu soma os dois, depois que dá 50%. Porque daí no Senão dava 100. Exatamente. Só pra título de curiosidade, o BBD ganhou com Bunch Humans no Standard e o deck Modern dele foi o Bunch Eldrazi. Bunch. É só Bunch, cara. Acabar com essa cor maldita. Cor não, né? Combinação. Shard. Além disso, tivemos 3 GPs Modern, tudo ao mesmo tempo. E daí isso é uma coisa que... Aqui, eu não sei se é uma coisa boa ou ruim do Modern. Porque cada GP teve um top 4 diferente, praticamente, né? E daí é coisa boa, porque teoricamente o formato é mais diverso, mas é a coisa ruim é que o pessoal, os pros reclamam, que é mais difícil de tu escolher qual seria o deck certo pra te jogar um torneio, né? Porque daí tu fica mais suscetível à variância. Mas nós tivemos um GP... Eu vou chamar de Guangzhou, qual é que é o nome certo, Matheus? Huangju, eu acho que era isso, né, que eu tinha falado. Acho que não. Acho que não. A gente até tinha se preocupado em descobrir como falar é o um negócio, bagulho, né? é uma cidade na China com um nome esquisito. Eu acho que é Guangzhou. Enfim, Guangzhou. Na ordem do primeiro ao quarto, tivemos Grixis Delver, até surpreendente, Naya Burn, Suicide Zoo, ou o que o pessoal agora tá chamando de... Como é que é o nome da criatura principal? Death Shadow Zoo, pra não chamar de suicida, porque, mimimi, palavras ferem as pessoas. E Nightfall, que também é uma surpresa interessante, tipo, um GP na China trouxe talvez o mais bizarro dos top 4. Cara, e que nome bacana de deck, né, esse Nightfall. Eu acho muito bacana esse nome. Muito bom. Pra quem não conhece... Que eu acho legal de jogar, cara. Usa... Como é que é o nome? O Retreat e mais o Cavaleiro, né? Lá, o Knight of Reliquary. É o Retreat Coral Helm, que quando um terreno entra, tu pode desvirar uma criatura. E tem o Knight of the Reliquary, que tu pode virar ele, sacrificar um terreno e buscar para um terreno. Isso. Daí tu faz isso buscando todos os terrenos do baralho. Daí o teu cemitério vai ficar cheio de terreno, teu Knight vai ficar monstruoso, tu bate e ganha. Então o deck é azul, verde e Bunch.
Cara, não dá pra pensar no deck Bunch com o nome desse, cara. Nightfall eu penso em preto. Por que, É. cara? Exalted era Bunch. Não, pô, tô dizendo pelo nome. O Sim, nome que é muito. A primeira coisa que me vem pela cabeça é tu tá castando Dark Ritual pra castar aquele cavaleiro no primeiro turno, que descarta a carta. Tu entendeu o trocadilho, né, Felipe? Tá, Com Nightfall. entendi. Tá. É que eu pensei só na parte do Night, daí eu lembrei de Bunch e tal. Tu não pensou no Nightfall como uma palavra em si, né? É. Sem o K. Exato. O outro GP que nós tivemos foi em Lille, ou Lille. Daí o top 4 foi Infect, de novo Suicide Zoo, GW, Hate Bears e Jund. Aqui algo mais coerente com o que a gente tem visto ultimamente no Modern. E Indianápolis, ou Indianópolis, como diz o Matheus. Acho Sei que lá. Indianópolis deve ser tipo o interior de Minas Gerais. Né? Esses lugares com indiada. É isso aí. Nós tivemos Naya Burn, RG Breach, RG Breach, né? RG Breach. RG Breach, que é basicamente um Escape Shift sem Escape Shift. GW Hate Ele até Bears. usa Escape Shift, ele só não usa azul, né? Cara, as últimas versões que eu tenho visto nem tem usado mais Escape Shift. Sério? Sim, é direto só o... No Through the Breach e Titan. Exatamente. E daí Não é o Titan Shift, né? Porque o Titan Shift é o outro. Isso. E daí usa aquela cartinha que busca criatura verde por 0 de mana. Summoner Spec? Esse aí. E vai pro abraço. Daí em terceiro, GW Hate Bears de novo. E em quarto, RG Breach de novo. Então, RG Breach ganhando bastante espaço, pelo visto. Pra desespero do Matheus, que é o nosso jogador de Escape Shift purista. É, isso aí, Timur Escape Shift, cara. É isso aí. Ah, Eu só uso criaturas porque eu não gosto de decks all-in. Mas ele usa True the Breach, imagino, né? Por Sim, causa por do isso se nome. chama RG Breach. É, mas Escape Shift não usa True the Breach, né? Não uso. É, não sei, me parece decks tão separados um do outro. Não sei por que vocês estão juntando no mesmo bolo. É porque os dois ganham com Valakut. Ah, tá. Isso, é por isso que todos os decks que jogam com ilha são no mesmo, certo? Essa é a nossa lógica. Ah, tu tem dois decks que usam o gigante e que usam Valakut. Pô, eles são tudo a mesma coisa, cara. É, louco. E o legal é que o RG Breach agora, na verdade, é um RGW minúsculo ali, porque eles estão splashando na Hiri, por que não, né? Why not? Porque É o um- deck É um já True usava... the Breach, né? o deck já usava o Enraku por causa do Breach. E por que não botar na Hiri, então, né? É, mais cópias do True the Breach. Exatamente. Então, falando agora dos anúncios oficiais da Wizards, que teve agora um dia de anúncios na PAX. Não sei o que significa PAX. PN Arcade Expo. Ok. Então, já temos um novo... Agora a Wizards já tem falado mais sobre as coisas que ela pretende fazer no futuro, como você já deve ter notado, não fica mais aquele mistério insondável, infinito. Então já anunciaram os próximos sets depois de Kaladesh, que vai ser finalmente um set egípcio, e a arte está fodástica. Então o nome do set é Amonkhet, também é o nome do mundo. Plano egípcio, que o Titio Bolas voltou e é o deus do plano. Isso vai ser muito interessante. Vai ser legal, cara. E a arte tá impressionante, muito foda. E o seguinte do Amonkhet, ainda no mesmo plano, é a Hora da Devastação. Parece que é interessante, parece que é uma coisa meio de competição, assim, parece que tem alguma competição entre os guerreiros, e daí os guerreiros recebem a bênção do deus, que no caso eu imagino que seja o Bolas. Então a história parece bem interessante. O Amonkhet vai sair no dia 18 de abril de 2017 e a Hora da Devastação sai dia 14 de julho. Tem bastante tempo ainda, mas é legal a Wizards ser mais transparente com o que vai acontecer no futuro. E pra quem acompanha um pouco o blog do Maru, sabe que plano egípcio era um dos que estavam sendo bem pedidos, que ele diz que ele tem a lista, que ele chama de a lista curta, que é a lista dos 5 temáticas de planos mais pedidos. E dentro dessa lista curta a gente tinha o plano egípcio, o plano dos piratas, o plano viking e o plano do Velho Oeste. Não lembro qual era o quinto. Então, isso me dá esperanças pros outros. Que podem estar Eles chegando tinham também. que voltar pra Terras Natais.
É, o plano do Natal. Voltar Nem pra comento. Sanger. A próxima notícia legal, vai sair outro daqueles Commander Anthology. Lembro que saiu no ano passado. 4 dos últimos... 4 ou 6, não lembro agora de cabeça. Os últimos Commanders que a Wizards fez vão sair numa caixona pra tu ter todos juntos. Só lembrando que não saiu Commander Anthology, né? Saíram Anthologies, mas saíram tipo do Duel Deck e do Plane Chase. E daí eles têm algumas cartas foil, né? É diferente. Tem um bling extra aí. Perguntaram pro Mario por que não saiu todos os Commanders, ele disse porque a caixa ia ficar grande demais. E ninguém ia comprar porque também ia ser caro O demais. preço ia ser ridículo. Assim já é $165, eu acho que vai sair o Commander Anthology. Cara, se tiver True Name Nemesis foil nessa merda, isso aí vai quintuplicar de preço. Nem fala essas coisas, cara. Melhor os deuses do Magic não escutar. Então sai dia 9 de junho. Tudo de 2017. Outra notícia que eu, pessoalmente, achei muito legal. O último dos produtos suplementares que estava faltando foi anunciado agora. Vai ser o Arc Enemy de novo. Sou muito fã do Arc Enemy, mas acho que ele não foi aproveitado ao máximo da primeira vez. Então agora acho que talvez eles vão acertar, porque eles finalmente acertaram quem é o inimigo, é o Bolas. Não tem inimigo mais icônico no Magic. Ou pelo menos não tem inimigo que seja um único ser, né? Vai considerar a Phyrexia e coisas do tipo, não são um ser único. Então acho que dessa vez eles vão poder fazer um deck que é realmente baseado no personagem, então acho que vai ser um deck muito melhor aproveitado do que foi os outros, que eram coisas completamente genéricas. É legal eles estarem aproveitando o tio Bolas. Né? Sim, já vai entrar no set, já vai entrar no Arc Enemy, vai ser o ano do Bolas agora. Porque tipo... Pô, é um Planeswalker tão legal, é um personagem tão legal, por que não aproveitar mais? Ele é tão subutilizado, né? Enquanto a gente tem Jace espalhado por todos os cantos. Então... E é como eu bacana falei, estar é o usando único bolas. vilão, digamos que seja um ser, o único vilanesco icônico de Magic que sobrou, né? Porque tu tem os Eldrazi, tu tem a Phyrexia, são tudo coisas abstratas. Mas tu tem o Bolas. Tem o Omnixlis, né? Que... Blix é merdinha, né? Mas tu tem o Nico Bolas, o grande demônio dos caralhos que tá aí desde sei lá quando, de Alpha, sei lá, e que matou todos os irmãozinhos dele, agora só sobrou ele. Cara, é muito mais impressionante pra tu fazer como arqui-inimigo. Realmente. Fiquei feliz com isso. Então, recomendo que joguem o formato de arqui-inimigo, mas esperem por jogar o arqui-inimigo do Nico Bolas, que os outros não valem a pena. Última notícia, obviamente, em 2017 vai termos o Modern Masters de 2017, março, 17 de março, 2017, 17, sei lá. Continua sendo $10 por 24 pacotinhos. Não matem o mensageiro. Aí é o ponto. Daí, tipo, depois que eles vieram com Conspiracy, que foi um set que a comunidade, num geral, tirando o pessoal que tenta ganhar dinheiro com Magic, aprovou, falou, é isso que nós queremos, é assim que tem que ser. Daí eles anunciam o Modern Masters no mesmo modelo que foi o 2015 a princípio. E daí, tipo, sério? Bom, por quê? Ainda há uma chance milagrosa do Divino Santo baixar e pelo menos valer os $10, né? Cara. Mas daí é impossível a esperança, em set que tem né? Goif. Isso é impossível acontecer em set que tem Goif. A não ser que eles façam um 2017 sem Goif, é impossível valer os $10 o pack. Porque o valor da carta vai estar concentrado praticamente numa só, e daí vai ser aquela coisa de loteria como foi o 2015. Ó, tô anunciando 4 míticas pra Modern Masters 2017. Goif, Liliana, Snapcaster e Damnation. Duvido. Minhas palavras. Duvido. Vai ter essas 4 como míticas. Duvido. Vamos recapitular. Goif, Snapcaster, Liliana e Damnation? Isso. Duvido. Cara, Liliana e Damnation já são 2 cartas pretas míticas que vão compartilhar slots e vão compartilhar preços. Essas aí eu acho que não. E a Crepe mítica qual que vai ser? A Crepe mítica. Vamos fazer umas apostas pra vai ser a Crepe mítica de Modern Masters. A Crepe mítica de Modern Masters, só pra encher o saco do Matheus, vai ser o lobisomem de Eldritch Moon. Não entra. Vai até retornar a Ravnica. Cara,
Cara, vai ser um dos líderes de guilda. Vai ser E o Ravnica. Niv M7. Né? Talvez vai ser o Niv Mizzet. Eu acho que vai ser. Ele tem coisa bem mais crap pra botar aí nesse slot do que o Niv Mizzet. Mas tem que ser aquele tipo certo de crap, tá ligado? Aquele Chandra crap. Que é aquela carta, tipo, tu pensa assim, ela não é ruim, mas, né? Eu tinha que ter tirado essa e foil. Não é ruim, mas podia ser um Guif. Cara, se tiver Liliana, não vai ter Goif. Eu acho que é muito velho os dois juntos. Porque, e outra coisa, se tiver Liliana e Goif, as raras vão ser muito bosta. Mas muito bosta. Vamos ver. Talvez eles reimprimem até as Shocklands, mas... Ah, Não sei. tem tempo ainda, vamos ficar na esperança desse aí. É. A gente vai discutir em 17 de março de 2017. E o último que vai sair em maio, que é os novos Duel Decks, Mind versus Might. Não sei ainda se eles anunciaram quem vai ser a cara dos decks, mas eu imagino Jace. Com Até Versus Garruk. Jace e Garruk. Não sei nem se vai ser Planeswalker, mas tá muito na cara. E alguma coisa, uma pergunta que eu me fiz, alguém viu notícias sobre aqueles deckzinhos de Planeswalkers pra iniciantes que eles tinham comentado? Porque eu não vi falarem mais nada sobre isso. Nope. Mas eu acho que sai em Kaladesh. Eu acho que em Kaladesh vai ter esses intradecks. Eu acho que eles só não falaram sobre ele. Mas eu acredito que eles vão vir. Porque eu tava meio na expectativa deles, porque eu tô curioso. Cartas novas que vão entrar no Standard, mas não vão sair, mas não vão ser tão boas assim. Eu tava na esperança de ver mais alguma coisa sobre isso. Tô curioso. Pois é, eu nem lembrava mais da existência disso, pra falar a verdade. Eu sempre lembro porque eu sempre confundo com os Duel Decks. Eu sempre olho o Duel Deck e eu penso que é aquele. Não é, outra coisa. Muitos podcasts editados. Então é isso que temos de notícias da Wizards. Vamos esperar pelos próximos capítulos e os próximos spoilers de Kaladesh, porque, de novo, fiquem de olho, o set tá muito legal. Até então. Cara, a gente sempre repete esse padrão, velho. Acho que tem até um quadrinho do Cardboard Crack que explica bem isso. É que, por exemplo, agora eles lançam as coisas bacanas, as coisas... Uau, que legal! E tu olha o set como um todo e tu vê que 90% dele é só merda. Não, mas essa vez eu tenho um ponto diferente. Eu não estou gostando das cartas. Sempre a gente dizia, porra, olha aquela carta, olha aquela carta, olha aquela carta. Não, agora eu acho que o mundo tá legal e as mecânicas estão legais. Nossa, eu já vi 2 criaturas verdes com trample, então eu tenho pra tá Já tá valendo, Eu né? vou corrigir a tua frase. 2 criaturas grandes com trample. Não é uma Isso. 2/2 com trampo. Na E verdade, Chandra com 4 habilidades, acabou de sair. Hã? Chandra com 4 habilidades. Ó, não. tá, spoiler real time, que não é real time, porque quando o ouvinte tá... Vai lá, eu vou falar ela, tá? Chandra, a tocha da Defiance. Torch of Defiance. Por A 2 arte é bonita. genéricas e 2 vermelhas, é uma Chandra, 4 de lealdade. Legal. Mais um. Exile a carta do topo do seu Grimório. Tu pode conjurar aquela carta. Se tu não fizer, ela dá 2 de dano a cada oponente. Nossa Oh! senhora! Cara, isso aí vai pro meu Big Head amanhã, cara. Legal. Mais um. Adicione vermelho à sua reserva de mana. Nossa, Ó. cara. Ramp, cara, com mais um. Menos 3. Ela dá 4 de dano à criatura alvo. Tá. 4 de dano mata Legal. muita coisa. Menos 7. Tu ganha um emblema com... Toda vez que você conjurar uma mágica, esse emblema causa 5 de dano à criatura ou jogador alvo. Nossa, caralho, cara, uma mãe, Chandra boa, velho. velho. Acho que é a primeira vez na história. Cara, isso vai pro meu Big Head amanhã, cara. Não vai, Não. cara, porque só vai sair daqui a uns 2 meses. Não, mas cara, quando essa carta sair... Bah, eu tô pobre. Bah, eu me fudi, porque isso vai jogar standard demais, isso vai ficar muito caro, velho. Cara, mas é impressionante, legal. uma Chandra boa. Agora a gente tem motivo pra estar com esperança no set, né? Se até a Chandra é boa... Cara, Poxa. porque ela é uma Pyromaster melhorada, velho. Não, e ela faz basicamente tudo que o vermelho poderia fazer. Até isso me deixa meio triste, porque quer dizer que nos Planeswalkers futuros vermelhos vão ser uma bosta, porque a Chandra já faz tudo. Eles vão destruir terrenos, a nova forma de destruir terrenos. Porque se tu for pensar o mais... o vermelho tem aquela compra temporária de carta, e daí se não for, dá dano no adversário. Ramp,
dano direto em criatura e dano em qualquer lugar. É tudo que o vermelho faz, pô, não tem mais nada. Acabou os Planeswalker vermelho, era isso. Tem artefato um pouco, mas... Felipe, tu voltou pra Terra ou tu ainda tá... O Felipe tá olhando o Big Head dele e as finanças. Ele foi abrir o Banco do Brasil agora. Eu tô admirando esse Masterpiece da Wizards. Caralho, velho. Cara, muito foda. Mais um dela, o primeiro mais um dela é muito bom. O segundo mais um dela é bom, tipo, não é? Nossa senhora, mas... é uma habilidade extra de mais um, pô, criado. Tu vai poder rampar isso, tu vai poder castar ela no quarto turno e ainda castar mais um buffzinho. Isso, jogar uma de 2 de mana, é muito bom, cara. E daí o -3 dela, provavelmente tu nunca vai usar, porque tu vai querer usar o ultimate dela, que é You Win. Basicamente. Uhum. Então tá. Então, vamos sair de Kaladesh e voltar às terras dos não, mortais. façam vocês dois sozinhos aí que eu não tenho mais condições. Acho que eu ganhei no meu ponto de que Kaladesh é foda. Por enquanto. Acho que eu ganhei na discussão. Vamos ver. Então, falando sobre cubo, que é um termo que eu acredito que muitas pessoas ouviram falar sobre cubo, mas não entendem exatamente do que se trata. O pessoal sabe, é um negócio para draftar. Mas eu acredito assim que o cubo é muito mais simples do que as pessoas acreditam que é. As pessoas acham que é um negócio mega complicado e bem elaborado, e na verdade, não. Até a gente consegue fazer. Exatamente. Esse é o ponto. Então, falar um pouquinho sobre a origem do cubo, que, como tudo de bom na vida, isso é meio incerto e misterioso da onde surgiu o cubo. Tu vê algumas referências na internet, tipo lá de 2005, 2006, mas mesmo essas poucas referências dessa época infante da internet não mencionam quem era. Era só alguma coisa... as pessoas jogavam cubos, alguns profissionais em alguns lugares, alguns juízes jogavam cubo, mas ninguém conseguia entender. Foi esse cara que surgiu. Um dos artigos mais famosos é do Evan Erwin, que é o cara que faz o Magic Show no YouTube. Acho que ele é o cara do YouTube mais antigo de Magic, pra ser sincero. Ele não faz mais muita coisa agora, infelizmente, mas o The Magic Show era muito bacana. E ele tem aquele conteúdo que ele fala sobre alguns sets antigos de Magic que é sensacional. Vale muito a pena procurar pelo conteúdo desse cara. Então ele tem esse artigo de 2006 que ele linka para um artigo de 2005, mas aquele artigo de 2005 é bem mal escrito, isso aqui é um cubo, são essas cartas, tá aqui a lista, GGWP, tchau. não fala sobre muita coisa. Então eu acredito que seja uma coisa assim, estilo Commander, sabe? Que surgiu de um aglomerado de pessoas, várias pessoas falaram assim, não tem um criador em específico. Eu posso ter errado contra o Commander, ou melhor dizendo, acerca do Commander, e ele tem um criador bem conhecido, mas eu admito que eu não conheço esse criador do Commander. Então, o que é o cubo? De forma bem simples, ele é um amontoado de cartas para draftar. Então tá, a gente se vê no próximo episódio. É isso aí. Resolvido. Mas de forma bem simples, exatamente é isso que é um cubo. A ideia é, eu quero poder draftar, mas eu não gosto de nenhum set específico, eu queria poder fazer as minhas combinações de cartas. Basicamente, tu vai criar os teus boosters, os teus pacotinhos de 15 cartas, para ser draftado como draftaria normal com os pacotes da Wizards. Só que tu vai prover aquelas 15 cartas. E daí tu vai ter que decidir o que tu quer jogar. E a vantagem é que tu não precisa ficar recomprando os pacotes, né? Então, por exemplo, digamos que tu quer draftar Eternal Masters, tu vai lá, beleza, cara, 150 pila na mesa agora. Vem por aí. Porque, ouch, é caro. E daí, em vez disso, tu pode juntar um amontoado de cartas que tu acha legal, dividir entre bolinhos de 15 e chamar a galera. De infinito. Teus boosters não vão gastar. Ou não, né? Porque tem o Crap Cube também, né? Que daí tu pega só as cartas bosta e faz um cubo com elas. Eu sou extremamente partidário do estritamente pior. Que o cubo estritamente pior é uma piada que surgiu no Friday Nights, do pessoal do Loading Ready Run. Mas algumas pessoas acharam a piada tão boa que decidiram montar.
que é um cubo só com as piores cartas de Magic. Mas não é só as piores cartas de Magic, é as cartas que são completamente injogáveis juntas. Tipo, tu bota um negócio com Metalcraft e não tem nenhum artefato no meio das cartas. Ou, por exemplo, não, tu coloca aquele artefatinho que é zero de mana, é um artefato indestrutível, mas não faz nada, mas não tem nenhuma carta que usa artefato. Né? Exato. Então é uma piada boa. Ou então, pra jogar mais sal na ferida, tu bota carta só que tem que destroem artefato. É que não dá pra destruir ele. E o único artefato que tem no set é indestrutível. Uhum. Então, os cubos têm normalmente 270, 360, 450, 540, 630 ou 720 cartas. Múltiplos de 90, mas por que múltiplos de 90? Porque, como tu precisa de 45 cartas por jogador no draft, isso faz com que múltiplos de 90 sejam interessantes. Porque o ideal é tu sempre ter um número par de jogadores, porque daí não fica aquele caso de um cara ficar sentado sem poder jogar, certo? Que é um pé no saco. Se tiver 5 pessoas, um cara vai ficar olhando os outros jogarem, que é meio sem graça. Só fazer mesão. Também fazer mesão. Você pode, óbvio, cubo multiplayer, agora tem Conspiracy aí, feito pra multiplayer. É, exatamente. Então, um cubo de 270 cartas permite até 6 jogadores, todas as cartas são draftadas. Da mesma forma, um cubo de 360 dá por um pod padrão de 8 pessoas draftarem. A questão é que, se o teu cubo for maior do que o número de cartas necessárias para draftar, tu acrescenta uma certa variância ao draft, porque nem todas as cartas vão ser draftadas, certo? É, o que Então, eu diria até que é o recomendado, né? Pelo menos na minha opinião, assim, se tu tem carta suficiente, coloque o máximo de carta que tu puder, porque daí não vai ficar tão repetitivo os decks. Mas tu pode criar um cubo que a tua ideia é que todas as cartas sejam draftadas, porque tu quer que os decks que possam ser montados tenham garantido que aquela carta vai ter passado pelas pessoas, certo? Uhum. Então, os cubos normalmente possuem cartas bem poderosas, com um power level muito acima do padrão das coleções. Então é comum tu ver cubos com Power 9s, Dual Lands originais, Fat Lands e todas elas. Então, tu vai jogar com cartas muito mais poderosas do que num draft padrão, mesmo de sets como Eternal Masters ou Modern Masters. Importante, os cubos são singletons, então tem uma cópia de cada carta. Não é obrigatório, mas... É muito mais divertido. Isso. É um padrão, digamos assim, certo? A não ser que alguém faça alguma coisa mais específica, como... eu vou montar um cubo de Innistrad. Daí tu vai ter que, talvez, repetir algumas das cartas para não pegar as piores. A ideia é justamente essa. Tem sempre aquelas cartas, assim, que tu não gosta. Tu quer fazer um de Innistrad. Porra, mas tem um monte de lixo lá que eu não quero. Tira elas e põe em outra coisa. De outro, pega do Retorno a Innistrad, ou até pega de outros sets. É liberdade total. Tu vai construir aquilo que te agrada jogar. Exatamente. Então, digamos que tu tá criando ou curando um cubo, que eu acho uma expressão interessante, né? Curando não de heal em inglês, mas no caso de curar como um curador de museu. Que é montar uma coleção de acordo com o que te agrada. Eu fui pra curar couro. Eu também. Também não é esse, tá? É porque eu acho que... Eu não sei se em português tu diz curador de... Como o curador de museu cura o museu. Não sei se tu diz isso. Ele cura uma coleção do museu, né? Eu não sei se cura é o Mas verbo, ele é o curador, porque ele cura. Mas é porque vem de curator em inglês, né? É uma tradução, é uma portuguesação de curator. Eu não sei se em português o verbo cura tem esse sentido de cuidar. Agora tem. A gente que diz, foda-se os caras da Academia Brasileira de Letras, que mandam nessa porra é nós. Isso aí. Se eles não gostarem, eles que venham aqui gravar a porra do podcast. Porra. Porra, mano. Bom, então é exatamente isso, né? Os curadores, os criadores do cubo, eles são como se fossem os designers ou os desenvolvedores de uma coleção. Como o Nelson falou, tu tem o poder de definir o que vai ter no cubo, como mecânicas, temáticas, tudo mais. Por exemplo, se tu é um cara que gosta muito de tribos, sabe? Tu acha que, tipo, poxa, muito legal ter baralho. Tem um baralho de core, eu tenho um baralho de elfos, um baralho de goblins, um baralho de merfolks, de humanos, de amoks, de zumbis, de sei lá o que.
tu pode fazer isso, certo? Tu pode montar o teu cubo de forma que ele seja bom pra tribos, certo? Então isso é muito bacana, porque te dá um poder muito grande de montar o cubo exatamente como tu quer. Inclusive, se tu quiser, tu pode criar tuas próprias cartas também e botar no meio. Nada impede, É. exatamente. Vai lá e vê. Tem um monte de gente que gosta de criar os sets de fã. Beleza, Uhum. cara, imprime essas cartas, coloca lá em cima de uma carta de floresta ou de terreno qualquer e joga com as tuas cartas. Brinca Isso com o aí, teu meu. set. Manda imprimir em algum lugar mais fancy, assim, alguma coisa, com umas cartinhas mais bonitinhas. Vai lá, cara. O céu é o limite. Acho que o Matheus tocou num ponto importante agora, é isso, tu pensar, vou fazer o meu cubo de tribos, eu vou querer ter o vermelho vai ser goblins, o preto vai ser zumbi, não sei o quê. Essa também é a parte um pouquinho mais trabalhosa de fazer um cubo, que é pensar realmente, tá, esse montoeira de carta que eu tô jogando aqui tem que ser de alguma forma jogável, né? Eu não posso só colocar coisas aleatórias que não fazem sentido junto. Então elas têm que ter algum tipo de sinergia que o cara consiga abrir as 15 cartas, olhar e dizer, essa carta pode juntar com essa cor tem relação com essa cor, ou essa mecânica tem relação com essa interação aqui. Né? Então é realmente tu ser um designer de um set. Tu tem que pensar na interação das cores, na interação das mecânicas, para que o cara realmente consiga fazer um deck que não seja só um amontoado de carta, né? Mas que o cara consiga seguir uma linha de direcionamento pro deck. Uhum. O Nelson mencionou uma coisa importante, que montar um cubo dá trabalho. Envolve planilhas, envolve matemática. Então, a não ser que tu quer pegar um cubo já pronto de alguém que investiu tempo nisso, tu vai perder um tempo tentando montar um cubo mais bacana. Nada impede de tu fazer uma versão inicial do cubo que ele ficar inferior ao ideal, que eu admito que o meu tá nesse estado ainda. Então foi bom, porque a gente teve alguns jogos e eu agora tenho uma ideia de como melhorar ele e de como deixar ele um pouco melhor. Tu pode ser como um processo, né? Tu pode jogar umas vezes com o cubo e ver, pô, ninguém joga de preto, o preto tá desbalanceado. Aí, o que tá errado com o preto? Por que ninguém joga com ele? Porque não me convidaram pro cubo. Também. Ou por que essa mecânica não tá funcionando? Tem mecânicas que são mais fortes que outras. Ou então talvez uma mecânica precise de uma carta-chave que daí não tem como um cubo ter aquela carta-chave em quantidade suficiente para a mecânica funcionar. É uma coisa bem trabalhosa, assim, um processo, digamos, de iterativo para tu chegar num cubo legal. Mas, claro, tem gente que é apaixonada por isso, né? Tem gente que não, o meu negócio é pensar aqui no set, pensar em tudo e tal. Às vezes o cara passa mais tempo pensando no cubo do que jogando com ele. Eu acredito que a maior parte das pessoas é assim. Quem monta cubo. Bom, mesmo com baralho, né? Às vezes tu monta teu baralho e tu passa mais tempo pensando em como montar ele do que de fato jogando com certeza. Ele. Mas faz parte do lado criativo de Magic, certo? Mas como o Matheus falou, não curto isso. Cara, é só entrar na internet, tem bilhões de cubos prontos, é só tu olhar pras cartas, esse eu gostei, e arranjar as cartas. Não tem nenhum problema com isso também. Tem net deck, tem net cubo. Funciona do mesmo jeito. E nada impede também, como a questão de net deck, tu olha pra alguns cubos já pronto e, poxa, essa carta aqui é legal. Não tinha pensado nela, acho que vai ficar legal no meu cubo, certo? Também pode se basear, certo? Os recursos estão aí disponíveis para serem utilizados. Acho que o grande ponto do cubo é realmente essa liberdade, né? De tu poder fazer o que tu quiser. Não é um formato, não é Modern, tem que jogar com essas cartas. Ou é não sei o que, é Pauper, só pode jogar com carta comum. Cara, tu pode fazer o que quiser. Quer fazer um cubo Pauper? Faz um cubo Pauper. Quer fazer um cubo com qualquer outra temática? Pode fazer, é completamente livre. Quer fazer um cubo Mono Red? É? Teve a piada lá no Loading Red Run, faz um cubo Mono Red. Eu recomendo, é muito legal. Bote todas as cartas que flipam coins, todas as cartas que rolam dados e todas as cartas que sejam aleatórias. Essa história de flipar coins... Eu tenho 3 cartas que flipam coins no cubo e um amigo meu pegou elas, né? Que uma é o Ralzarek e a outra é o Stitch in Time. A terceira eu não lembro. Mas o Stitch in Time é aquele que é 3 de mana, tu flipa um coin, se tu acertar, tu toma um turno extra, né? Uhum. É muito bacana. Mas... Cara, eu lembro que foi jogando, que a gente tava com uma moeda bugada, cara. Porque foi tipo, cara, turno extra.
cara, turno extra. Coroa, deu cara. Coroa, deu cara. Coroa, deu cara. Saíram 5 caras, tá ligado? Acho que a moeda tava um pouquinho... Botaram a moeda no micro-ondas. E se você estiver jogando com esse cubo mono red caótico, eu recomendo vocês levar uma moeda com a mesma face. Mas então, como é que tu joga um cubo, né? A forma padrão de jogar um cubo é um draft, certo? Tu pega lá as 600 cartas e embaralha elas, boa sorte. Tu precisa admitir que não vai ficar perfeito, certo? Normalmente tu divide entre as pessoas, cada um pega uma pilha, embaralha, aí tu pega essas pilhas, pega um pouco de carta de cada pilha, reembaralha tudo e afins. E monta em pacotinhos de 15 cartas, então 3 por jogador, e drafta como tu drafta um jogo normal. Pacotinhos entre aspas, tá? Tu pode simplesmente fazer os montinhos e... esse aqui é um monte, esse aqui é um... Como dentro diz, esse aqui é um pacote, esse aqui é outro pacote, outro pacote. Não precisa necessariamente botar dentro de plastiquinhos. Não. Pro tip. Coloca as cartas, uma de pé, outra deitada e outra de pé. 3 pacotinhos. Aí tu, tu consegue fazer um monte único. Exato, pra evitar se perder. É uma boa. Uma coisa importante que a gente não mencionou, o cubo tem que estar eslivado. Porque tu não quer que as pessoas fiquem imaginando suas cartas estragando elas. Então, tem um custo meio alto em comprar sleeves no início, porque tu vai ter que eslivar todo o teu cubo e já deixar terrenos básicos eslivados. Isso é importante. A parte mais chata é tu ficar eslivando os terrenos básicos na hora. Então, cara, o ponto legal do cubo é o seguinte, tu terminou o draft, tem aquela pilha de terrenos básicos já em sleeve, tu taca aquilo e sai jogando. Não é que nem às vezes tu tá num draft normal, tu draftou, aí tu esliva todas as cartas. Eu preciso desses terrenos básicos aqui, tu esliva os terrenos básicos. Não, tira um desse e coloca um outro. Desliva um terreno básico e esliva o outro. E aí no final tu vai lá e desliva tudo. Pra guardar os terrenos básicos pro próximo draft. É meio que um pé no saco. Por mais que tu, já deixa uns terrenos básicos eslivados ali então e só esliva as cartas, você não tem que ficar eslivando e deslivando elas. Lá nos Estados Unidos, como tu consegue comprar sleeves por $2, eles são praticamente descartáveis, tu já deixa as cartas eslivadas e foda-se, né? Mas aqui que é tipo $30, R$30 um pacotinho de draft é tenso. Mas, então, algumas dúvidas são bem comuns nessa, como tu drafta, né? Então, por exemplo, mas eu tenho que manter nos meus packzinhos os meus montes com 11 incomuns, 13 incomuns e uma rara por pacote? Não. Porque normalmente quando tu monta o teu cubo, tu não se importa com a distribuição de raridade das cartas. Eu quero essa carta, eu quero essa carta, eu quero essa carta, eu quero essa carta. Vai jogar praticamente com mono raras. Não, mas tem muitas comuns bem poderosas, cara. Então, cartas como Elfo do Arvoredo. O Lobisomem do Arvoredo. Elfo de Llanowar. São Raio, são cartas comuns. Brainstorm, comum também. Doomblade, comum também em tempos mais áureos do Magic. Leão da Planície. Também. Não? Não? Leão da Planície aí depende do cubo, cara. É uma boa carta. 2 por um branco. Então, como é que fica, por exemplo, essa questão de balanceamento das cores, né? Eu preciso separar as cartas para ter um balanceamento de cores naquele draft que eu for fazer? Não, tá? Porque como existe a randomização com o embaralhamento, isso vai ficar, de certa forma, minimizado. Se tu embaralhar bem, matematicamente tu vai pegar uma distribuição correta. Mas, ao longo do tempo, isso ao longo do tempo, melhor dizendo. Então, é bem provável que em alguns drafts, desse draft aqui o azul tá mais forte porque veio mais cartas azuis. Ou Rakdos está mais forte porque vieram mais cartas de Rakdos do que das outras guildas. Então, a questão é que, por mais que isso aconteça, draft tende a ser autocorrigível. Então, se uma cor é muito forte, mais pessoas tendem a draftar aquela cor, o que faz com que ela fique mais fraca, porque ela está distribuída entre mais pessoas, e o cara que draftou verde sozinho, naquele cara que o azul estava muito forte, provavelmente vai se dar muito bem. Ou acontece o inverso também, né? Ou todo mundo foge da cor mais forte, pensando, todo mundo vai querer isso aqui, então não vou pegar. E daí todo mundo pensa assim e ninguém pega. Mas é os mind games padrão de draft, né? Só pra deixar claro, o Matheus tá mencionando o balanceamento de cores nos pacotinhos que vão ser draftados. O teu cubo como um todo é bom que tenha balanceamento de cor, né? Isso, exatamente. Só porque às vezes as pessoas perguntam, mas
quando eu vou montar meu pacotinho de 15 cores, eu tenho que garantir que eu tenho, sei lá, 3 verdes, 3 vermelhas, 3 brancas, 3 pretas, 3 azuis, alguns artefatos, terrenos, assim, não. Random. Não existe. É random puro. Assim, algumas pessoas talvez vão querer fazer um balanceamento assim de cores. Eu lembro que originalmente a ideia original do cubo era fazer isso. Então eles criavam uma espécie de balanceamento de cores. Mas hoje em dia ninguém mais faz porque é um pé no saco. Então monta bem o cubo, garante que as cores estão balanceadas lá, que depois da randomização as cartas vão estar equilibradas. Então você chega assim, poxa guias, legal, curti, eu quero montar meu cubo. Como é que eu faço para montar um cubo? A gente vai dar aqui algumas dicas de como construir, mas lembrando que nenhum de nós é especialista nisso. A gente vai deixar algumas referências nas notas desse episódio, de Reddit, MTG Salvation, onde tem pessoas que o formato principal de Magic que elas jogam são cubo, e elas investem muito mais tempo do que nós nisso. Então, obviamente, essas pessoas sabem muito mais do que elas estão falando do que nós. Assim esperamos. Então, se vocês realmente ficarem interessados em cubo, tem esses recursos, podem ir lá e conferir e aprender mais sobre como montar um cubo. Então, uma coisa que a gente gosta assim de falar é isso se refere a qualquer design que tu vai fazer, certo? Tu tem que fazer uma parte que nem é feito na Wizards, que é o design exploratório, né? Que a gente aqui pegou tipo algumas perguntas que podem te ajudar a guiar teu pensamento para pensar em como tu quer fazer teu cubo. Por exemplo, o que eu quero fazer com o meu cubo? Como eu quero que meu cubo jogue, né? Então, por exemplo, eu quero que ele seja mais rápido, mais devagar. Outra, se tu vai jogar draft ou vai jogar limitado, outros tipos de limitado. Exatamente. Quais são as temáticas que eu quero que sejam presentes? Eu quero ter alguma restrição, de certa forma, artificial, como, por exemplo, eu só quero que tenham cartas modern, somente comuns, só cartas de antes da 8ª edição, porque eu só gosto do frame antigo. Esse é dos meus. Sabe? Isso aí. Só cartas estritamente piores. Isso aí. Então, é legal tu ter essa parte inicial de tu conseguir dar um norte pro teu deck, sabe? Tu sabe exatamente o que o teu deck, teu cubo, o que exatamente o teu cubo vai fazer, porque isso te ajuda bastante quando tu tem que decidir entre a carta A ou a B. Tu vai saber, eu vou querer a carta A porque ela tá mais de acordo com o que meu cubo se propõe a fazer. Então, isso é uma parte interessante, assim, tu não precisa pensar em anotar nada, mas é bom tu manter esses pontos em mente para te ajudar nas etapas futuras. Então, outra parte interessante que o Nelson mencionou ali antes é o balanceamento das cores. Por vias de regra, as cores devem ser balanceadas. Ou seja, deve ter o mesmo número de cartas de todas as cores e de todas as combinações de cores, e o power level delas deve ser meio semelhante. Pode ser um pouco diferente de acordo com as restrições que tu colocou para montar teu cubo. Por exemplo, eu quero que vermelho seja só mono red e nenhuma outra carta se junte com vermelho. Então eu não vou ter cartas Izzet, eu não vou ter cartas Rakdos, Gru ou qualquer combinação com vermelho. Vermelho é só vermelho e é vermelho puro. Então tu pode fazer isso, certo? Porque que vermelho seja a mais pura das cores. Yeah! É fácil balancear a cor. É só tu limitar teu cubo a ser mono black. Tá vendo? Seria interessante, cara, um cubo só de uma cor. Mono red? Não, mas é muito comum. Tem que ser mono white, mono black. Mono black só de destruição de criatura. Mono purple. Mono brown, só artefatos. Mono black só de destruição de criaturas sem criaturas no set. Todas as criaturas que tem um hexproof ou O cubo que não só faz com destruições de nada. criatura que não podem destruir criaturas pretas. E daí tu não conta pra ninguém que é assim. Exato. Outro ponto interessante é tu dar identidade para as cores. Então, por exemplo, o verde vai ter bastante ramp, porque é o que tu mais conhece o verde por isso, certo? Ou tipo vermelho com um monte de burn e criaturazinhas agressivas. Tu ter os Winnies no branco, lifelink no branco, bastante remoção no preto, bastante controle no azul, sabe? Então, é tu tentar deixar as cores bem fortes para quando alguma pessoa que não joga muito Magic, ela vai pegar assim, pois é, olha só,
o vermelho aqui é cheio de raio, cheio de fogo, elétrico, é bem isso que eu imagino o vermelho, sabe? Então é legal tu dar essa identidade forte para as cores. Outro ponto são os arquétipos. Então, essa é uma decisão que é bem legal tu tomar logo no início, que é se tu vai forçar os arquétipos ou sugerir eles. Então, forçar um arquétipo, pensa em Modern Masters 1, quando se tu vai draftar branco, ou melhor dizendo, azul e preto, tu vai estar draftando fada. Tu vai draftar branco e vermelho, tu vai estar draftando gigantes. Caso tu opte, então, por forçar os arquétipos, tu tem que tomar um pouco cuidado para não inserir muitas cartas genéricas, porque do contrário, tu vai perder a ideia de ter os arquétipos mais forçados, certo? É legal tu ter algumas genéricas para dar uma maior dinâmica ao draft, ao jogo em si. Porque possam ser splashadas também, né? Cartas genéricas que podem servir para vários arquétipos. Exato. E se tu quiser sugerir, é legal tu ter algumas cartas assim para, por exemplo, eu montei o deck de token, certo? Mas ele não usou só tokens, ele tem lá raio, ele tem Path to Exile, certo? Ele tem algumas outras cartas que não sejam muito do draft, como, sei lá, botar um Sun Titan lá no meio. Mas, independente de tu quereres forçar ou sugerir os arquétipos, tem alguns arquétipos que é bom sempre ter no cubo, que as pessoas que já conhecem um pouco de cubo esperam que esses arquétipos vão estar presentes. O mais clássico deles é Reanimator. Cara, Reanimator tem que estar no cubo. Praticamente obrigatório. É indiscutível. Se vai montar um cubo e ele vai se prestar para alguma coisa, Reanimator tem que estar nele. Mas mágicas padrões desse arquétipo de Reanimator é o próprio Reanimate, Exume. E é bom tu ter algumas criaturas alvo pro Reanimator também, né? Que nem a gente teve ali no caso o Inkwell Leviathan, ou Iona, Griselbrand. Então... não faz como o Eternal Masters, que daí tinha Reanimator, só que não tinha alvo. Super genial. Quando eu olhei assim, olha só, eu tenho todas as cartas pro Reanimator que eu vou reanimar. Não tem nada? Vou reanimar esse Pegasus, um voar aqui. Outro arquétipo bem padrão é artefatos. Então, o artefato tem que ter um cubo. E é interessante tu montar um deck baseado em artefato, talvez usando o Tetzeré de mira, aquele que dá dano igual aos artefatos, tudo. Então, tu ter um coisinha com artefatos é bacana. Green Ramp tá sempre no meio. Então, baixa criaturazinhas, rampa e baixa, sei lá, um Terrastodon turno 4. Sabe? Pra acabar com as esperanças do teu oponente. Twin é legal ter. É legal tu ter o fato do cara conseguir montar um combo de Twin no cubo. É bem bacana. Mas é bom garantir que se tu tivesse combo, tu ter formas de todas as cores lidar com isso de alguma forma. Porque é meio tenso perder contra Twin no cubo. É muito divertido tu ganhar com o Twin no cubo, mas perder contra ele não é muito legal. E ele é meio complicado de ser digamos, tu vai colocar como a combinação Izete vai ser, o arquétipo do Izete vai ser o Twin. Tu tem que pensar que tu só tem uma cópia do Twin. Então, é um arquétipo que vai ser difícil do cara montar. Vai ser talvez tenha que ser até um arquétipo secundário. Tu tem que pensar, e se o cara tiver essa combinação e não conseguir o Twin, ele vai montar o quê? Até porque tem um aspecto, né? Como, tipo, tu pode não draftar todas as cartas que tem no teu cubo, pode ser que o Twin tá num monte de não cartas. Tá nem ali, né? E o Exarca tá no outro monte e só veio uma parte do cubo. Exatamente. Isso pode acontecer. A ideia do cubo é exatamente essa. É tu ter essa chance de vencer com o Twin, mas deixar que de uma forma que não garanta, certo? Porque se tu pegar, por exemplo, um Twin logo no início do cubo, tu tá te arriscando, certo? Porque se não vira o Pestermite, ou Exarca, ou aquele outro carinha novo lá, o Twin, tu meio que... O Twin não vai fazer muita coisa. Storm, se tu é um monstro, pode colocar Storm. Se tu é macho, tu põe Storm. Normalmente é bom ter 2 payloads de Storm, pelo menos, que é o Brain Freeze, é isso eu acho, né? E o Tendrils of Agony. Então é bom ter 2 payloads, que são praticamente esses dois. Tem um outro, que é se tu é mais monstro ainda, que é tu draftar um monte de artefatos que geram mana, e Armageddon ou Upheaval. Porque a ideia de usar Upheaval, por exemplo, que é aquele feitiço de 6 de mana que retorna todas as permanentes para as mãos de seu dono, é que tu vai lá, tu gera um monte de mana,
vira todos os seus artefatos, casta Upheaval, todo com aquele monte de mana que tu deixou floateando, tu vai lá e vai baixando teus artefatos, gerando mais mana pra ir baixando os outros. E tu vai, sei lá, no final do turno tu não vai perder muitas cartas, mas vai passar pro turno do teu oponente, ele vai estar lá com 28 cartas na mão. Nenhuma E permanente. vai baixar um terreno, agora eu descarto 14 cartas aqui. Então, pode ocorrer. Esse é um deck bacana de montar, é um deck que tem um custo-benefício, um risco bem grande, porque tem muita chance de tu te dar mal nessa. Porque se o cara anular teu Upheaval, tu tomou no cu. E tu perdeu. Mas é legal, que daí tu acaba draftando também coisas como Griselbrand e afim. É um deckzinho bem legal. É bom tu ter um burn ou um agro agressivo. Que é legal tu... Não, eu quero um agro mid-range. Mas um agro assim, bem agro, sabe? Não só baixar umas criaturas e botar, tipo, sei lá, Goblin Guide, Goblin Bushwalker, Reckless Bushwalker, montar um H-Wack ali da vida, sabe? Deixar os caras com as calças na mão, tomando cuidado pra não se perder. Como é singleton, é um two-wack. É um two-wack. O B-Control, bem padrão também. Deckzinho de controle, preto e azul. É um deck que muitas pessoas gostam de draftar e é legal deixar ali. White Winnie e Tokens também são arquétipos clássicos e que é divertido de draftar. Tu pode escolher, por exemplo, eu quero que meus tokens sejam, sei lá, a Ceslenia, que seja tokens, ou que seja, sei lá, Mardu, Mana Fixing. Então, como tu drafta 45 cartas e tu vai acabar usando 22 a 24 dessas 45, porque tu vai montar um deckzinho de 40 cartas, é legal que tu tenha mais ou menos 10% do teu cubo sendo lands. Então, se eu tiver um cubo de 600 cartas, 60 delas serem terrenos, porque ele é um pique de graça, certo? Toda vez que tu pega uma land e tu for jogar no teu baralho, é uma carta a mais que tu vai usar das 45 que tu pegou. Então, uma dica de estratégia para cube é priorize em lands. Lands são boas porque tu vai eventualmente jogar com mais cartas que tu draftou do que teu oponente, que vai estar usando mais básicas, que são inferiores aos outros terrenos. Então, tem essa questão também. Isso é uma regra meio geral pra draft, né? Mas pra cubo, principalmente, porque tem mais terrenos não básicos. Sim. A curva de mana é extremamente vital que tu tome cuidado com isso, certo? Tu tem que garantir que tu vai conseguir, que as pessoas vão conseguir ficar conjurando mágicas desde o início do jogo, pra deixar o jogo dinâmico e não ficar aquele lenga-lenga de draw go, draw go, draw go, draw go. Tu pode querer que a base do teu cubo, o estilo dele, seja cartas com custo 8 ou mais. Pode, exatamente. Tu pode fazer isso aí. Mas tu não pode fazer que, por exemplo, tenham 7 decks 8 ou mais e tem um deck 1 ou 2 que vai ganhar todas as vezes, tá ligado? Não pode montar um deck 7 ou 8 e botar, tipo, sei lá, um mono red mega agro ali que vai ganhar toda vez, porque os outros decks não vão conseguir chegar lá a tempo. Uma regra, tá? Cartas de sideboard. Por exemplo, Shatterstorm. Qualquer outra carta, assim, que, tipo, tu vê claramente que vai estar em sideboard das pessoas, como Stone Silence. Qual é aquela outra branca? É Rest in Peace, tá? Uma regra. Não inclua essas cartas. São chatas. Tanto de jogar contra, como de tu pegar elas. Não por exemplo, faça hate de um arquétipo em específico e não faça hate de uma cor também. E por exemplo, assim, se tu não inclua, por exemplo, Rest in Peace, mas qual é aquela carta que tu pode ficar pagando? Tem uma criatura que tu pode ficar pagando mana e gastando as cartas do oponente. Use. Scavenging Use, Deathrite Shaman. São todas cartas boas por si só, mas que tem hate incidental. Então, essas cartas é legal de jogar. Por mais que talvez, meu deck é um mono green ramp, não faça muito sentido o teu Use, mas é uma carta boa, eu vou pegar. E se meu oponente estiver usando cemitério, eu posso usar o Use aqui também. Então, por exemplo, Naturalize ruim, Reclamation Sage excelente. Então, isso vai garantir que a experiência de jogo do teu cubo vai ficar melhor. Customização. Então, é o teu cubo, faça ele ser teu. Inclua cartas ruins, mas que te abram um sorriso no teu rosto ou no rosto dos teus amigos. Tipo, botar um capeta da chaneca. Isso, exatamente. Todo mundo gosta do capeta da chaneca. Ou, sei lá, botar, por exemplo, Wood Elemental, tá ligado? Elemental da Madeira é a melhor carta de ever. Só pro cara pegar aquela carta assim e... Pô, sério, não fez isso, seu vagabundo.
Ou tu pode incluir cartas como o Nelson e colocar Scrambleverse e Warp World. Melhores cartas já printadas de Magic, sem comparação. Recomendo você fazer um mesão, todos contra todos, de 8 jogadores e jogar Scrambleverse e Warp World. Você será detestado pro resto da vida. Não, desiste do jogo, tá ligado? Ninguém joga. É tipo tu pega assim, tu tá com as tuas cartas na tua mão, tu puxa um microfone debaixo da mesa, tu joga Scrambleverse, dobra o microfone e vai embora. Não fala nem nada. Só sai. E outra coisa importante, quebre as regras. Então, por que tu não pode colocar cartas de Unglued ou Unhinged? Especialmente coloque cartas de Unglued e Unhinged, porque tem umas muito divertidas. Pega tipo Booster Tutor. Cara, carta fantástica, cara. É bom falar o que ela faz. Porque o Booster Tutor tu abre um booster, escolhe uma carta e coloca na mão, por um branco. Ou então coloca aquelas cartas sacaneadas, tipo Árvore de Sapatos, que ela entra com 2 marcadores mais um, mas tu tem que usar teus sapatos como marcadores. Ou por exemplo, Hurlum Wrangler, né? Que é aquela carta que tem travessia de jeans. O Arthur colocou o Ashnod's Coupon. Esse é genial, cara. Essa é aquela que o Target Player gets you Target Drink. Exatamente, sabe? Só tem que pagar pela bebida, infelizmente, né, mano? Tem uma errata na carta, mas... Então, entendeu? Se tu quer fazer um draft mais sério, tu não vai incluir cartas como essa, certo? Mas se tu vai fazer um draft mais light, mais entre os amigos, esses são tipos de cartas, assim, que dão umas mecânicas bacanas e deixam a experiência do cubo mais memorável. Entendeu? Tipo aquela vez que, imagina o cara, assim, ele tá com um Pestermite em jogo, ele usou um Booster Tutor e comprou um Twin no Booster Tutor, sabe? Imagina, tipo, se isso acontecer, o cara tem uma história eterna épica ali, certo? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o meu cubo. Eu vou deixar a lista dele nas notas do episódio. Ele é um cubo que é focado em tu draftar 3 ou mais cores. Então, eu não acho que ninguém que draftou esse cubo ficou em 2, sempre em 3. Porque eu comecei a criar esse cubo durante Cans, que tava naquela época das 3 cores, e eu tava hypado com Magic, e meu Deus, 3 cores. Eu sempre gostei de cartas douradas, eu vou fazer um cubo multicor, um cubo dourado. Então, nisso eu tive bastante sucesso quando eu fiz isso, certo? Porque eu escolhi que, eu quero que as cartas de uma cor só sejam cartas de suporte. Então, verde tem muito ramp, vermelho tem muito burn, azul tem muita compra e counter spell, preto tem muito descarte e destruição, branco tem injeção de saco, como o branco sempre é, sabe? Mas era ter essa ideia das cores básicas serem cores de suporte e o teu draft ser focado ou em cartas de 2 cores ou 3 cores. Então, eu acho que nisso eu tive bastante sucesso. Nesse cubo, principalmente porque eu não quis gastar muito dinheiro com ele na época. Então, tem bem poucas cartas que são caras nele. Eu lembro que quando eu tava montando, agora eu vou, por exemplo, para as cartas de 3 cores e numa delas eu tenho um budget para gastar $5. No resto tem que ser tudo menos, certo? Então, mais ou menos assim, eu tinha algumas restrições monetárias, que eu queria comprar as cartas, mas então teve esse tipo assim que deixou algumas cores um pouco mais fortes do que outras. A carta de $5 era Siege Rhino? Acho que era Thragtusk. Não, pior que não, o Siege Rhino sempre foi barato, né? Não, chegou a $10. Não, é porque ele tava bombando nos Monoblue Rhino. Monoblue Siege Rhino. Por exemplo, assim, agora olhando em retrospecto para esse cubo, que é essa mesma lista que tá ali, que eu não atualizei ela, eu cometi vários erros. Então é interessante tu olhar para essa lista e descobrir, olha, o cara já cometeu esses erros, não vou fazer os mesmos. Acho que o principal deles foi colocar poucas criaturas. Eu tinha muita mágica e tu tinha que focar em draftar criaturas com muito afim. Porque mesmo em cubo, tu conseguindo jogar com menos criaturas, as criaturas ainda são importantes. Então tu pode acontecer de ter, 4, 5 criaturas e um monte de spell. Por mais que os seus spells sejam bacanas, tu não consegue vencer o jogo porque tu não tem criaturas para atacar, certo? Como então, todo mundo tem remoção. Exatamente. A curva do deck é ruim, do cubo é ruim, eu não prestei muita atenção nisso. Então é uma coisa que quando eu for fazer a nova versão dele eu vou tomar mais cuidado, eu vou tentar balancear mais a curva para ser mais ou menos aquela curva que é no formato de sino, certo? Só que ela é um pouco mais puxada para o início, então eu tenho bastantes cartas de 2, 3 e 4,
menos de 1, menos de 5 e menos ainda de 6 em diante, sabe? Então ter esse tipo de... Abzan é ridiculamente roubado. Se tu draftar Abzan no teu cubo, tu ganha praticamente. Mas normalmente as vezes que tu ganhou, que tu draftou de Abzan, era porque não tinha mais ninguém usando nenhuma combinação de cores. Entendeu? Tipo, eu acho que tu era o único cara que tinha draftado branco. Então tu ficou com todas as cartas do branco, todas as cartas Orzhov, todas as cartas... Mas isso ter acontecido 2 vezes, eu já acho que é muito coincidência. Talvez. Ainda é uma amostra pequena, certo? Não é uma amostra que tem significância estatística, mas é alguma coisa para ser pensado. Talvez preciso dar uma nerfada em Abzan ou deixar os outros combos mais fortes. Tem conspiracies demais no cubo, né? Porque a minha ideia era ter 3 as comuns, 2 as incomuns e uma das raras. Só que a questão é que as conspiracies que te pedem para nomear uma criatura e buffar ela, ou buscar por mais uma cópia daquela criatura, não funcionam muito bem, certo? Em Conspiracy. Então essas cartas eu acho que não são interessantes, mas agora com as novas Conspiracy, as novas cartas que Draft Matters de Conspiracy Take the Crown, talvez isso ficaria mais interessante. Outro erro que eu cometi, eu forcei ciclos. Então, se vocês forem ver em todas as combinações, todos os spells com Fuse estão lá. E alguns deles são bem ruins. Bem ruins. Ninguém vai jogar aquelas porra. Então, foi um erro, porque era uma carta morta que poderia ter sido usado por alguma coisa melhor. Então, não forçar ciclos é um erro meio grande. Um ciclo que tu consegue forçar, de certa forma, é o ciclo dos titãs, porque todos os titãs são bons, em diferentes graus de bom, entre bom, como o azul, e roubado, que é o Primeval, mas eles são numa faixa que ninguém ficaria triste em pegar um deles. E tem muitas cartas sem sal, como por exemplo Pilfered Plants, que eu não entendo porque eu incluí aquela carta. O que faz ela? Mila 2 e compra 2 por 1 preto e 1 azul. What? Reanimator, cara? Mas acho que até o oponente que mila 2, nem se tu pode. Nossa. Putz. Então não foi uma carta boa, assim, não é porque eu gostei, eu queria ter algumas cartas de certa forma, mas eu tava tentando forçar ciclos, certo? E acho que meu principal erro no cubo foi forçar ciclos e foi alguma coisa que eu não deveria ter feito. Deveria ter pego cartas individualmente boas e quando poderia ter um ciclo, show, beleza. Que nem, por exemplo, eu tenho um ciclo de criaturas lendárias para cada combinação de 3 cores. Então, isso eu acho que funciona, certo? Porque todas essas cartas são, pelo menos, boas, se não muito boas. Então, algumas coisas assim tu consegue fazer. Então, acho que esse cubo ali foi um exemplo, assim. Acho que dá para entender que existem formas de criar cubos melhores. E a gente vai deixar uma lista deles. Que são cubos bem conhecidos pela comunidade e cubos bem draftados. Um site muito bom é cubetutor.com, que tem muitos e muitos cubos lá. Acho que é o site principal para te criar teu cubo, montar teu cubo, analisar ele, porque ele tem muitas ferramentas. Ele te mostra a distribuição de cores, a distribuição da curva de mana, a distribuição dos tipos das cartas. Ele não é a melhor coisa de se usar, mas pelo menos ele tem uma opção de importar. Então, se tu montar uma lista, por exemplo, no Excel ou Google Docs da vida, tu consegue só exportar em texto, né? Que é uma carta por linha e jogar pra lá e... porque adicionar carta por carta deve ser um pain in the ass, né? Ou, no bom e velho português, uma dor na bunda. Então tem esse probleminha. Alguns cubos, então, a gente vai falar brevemente deles, que talvez vocês se interessam. O MTGO tem 3 cubos, que são bons, são bem bons. As pessoas que draftam aqueles cubos falam muito bem deles. Um deles é o Vintage Cube, que esse é o cubo com poder. É um cubo que tem Power 9, um cubo com cartas bem quebradas, artefatos são muito fortes. Se eu não me engano, tem até a Library of Alexandria lá, que não preciso nem dizer, aquela carta é um absurdo. Tu tem um monte de artefatinhos e tu tem um terreno que gera um de mana para cada artefato. Será que vai ser roubado? Tu tá confundindo. A biblioteca é a que tu compra uma carta se tiver 7 cartas na mão. É verdade, é Tolarian Academy, Isso. Né? Isso, aqui dá mana por artefato. Bom, eu não que não Library of... tenho certeza, eu acho que não, mas... Sim. Não que Library of Alexandria não seja roubada, né? Mas tudo bem.
O Legacy Cube do MTGO acho que é um dos melhores cubos que tem pra draftar. Então, se quiser montar um cubo inicial, esse cubo é muito bom. Eu lembro que ele tem um problema que o preto tava meio que desbalanceado. Talvez valha a pena esperar pela nova versão, onde eles vão dar uma melhoradinha no preto. Que eles tentaram fazer alguma coisa com vampiros e não deu muito certo. Tem um outro cubo do MTGO que fez muito sucesso, é muito bacana, que é o Legendary Cube, onde todas as criaturas do cubo são lendárias. Uhul. Então tu não tem criaturas que não sejam lendárias. Então esse é um cubo onde só tem cartas extremamente poderosas. E a melhor carta nesse cubo eu lembro que era o Maelstrom Wanderer. Nossa. Cascade? Cascade. Nossa. Que era muito forte no cubo. Então, tem algumas coisas assim que é bem deveras interessante desse cubo. Agora, se tu quer um cubo mais baratinho e mais tranquilo de montar, tem o pessoal do Brainstorm Brewery. É. Fala aí, Felipe, como é que é? Não. Nope. Não. Eles têm um Pauper Cube que eles chamam de Ginger Ale. Porque a ideia deles lá é que é Magic junto com o pessoal que braça, né, e faz cerveja e tudo. Então tem um Ginger Ale, né, que é uma cerveja mega fraca de gengibre, né, que praticamente não é cerveja de verdade. Então por isso que é o Pauper Cube. Que é só com cartas Pauper. Todo mundo que drafta esse cube fala que ele é surpreendentemente bom. E como é tudo comum, é mais barato para montar eles do que uma lista pronta. Esses mesmos caras, eles montaram em 2014, através de um desafio, um cubo por $200, que podia ser raras e tudo, míticas e afins. E tem a lista ali também, mas ele está bem desatualizado. Então, provavelmente, ele estaria fora. E esse cara que montou essas duas listas, ele também tem o cubo dele, que pelo ID do cubo no Cube Tutor é um dos primeiros lá, né? 170. E, cara, esse cubo tem poder, velho. É absurdo. Tu olha as cartas, assim, é só as cartas mais roubadas de Magic mesmo. Se tu quer montar um cubo, assim, com bem power mesmo, esse cara é foda. Só que ele é um cubo bem grande, cara. Acho que tem 700 cartas, deixa eu dar uma checada aqui. Não, 540 cartas, então é um cubo bem grande. E caro, né? Cara, se tu for ver, esse cubo do cara, ele chama de... Ele é super blingado, tá ligado? Se tu olhar, tu abrir ali, tu olhar as cartas, tem boa parte das cartas do cara que ele coloca as imagens, certo? Então, tipo, tu tem um Goif, que é full art, Sim. tu tem um Off-Roots, que é full art, ele tem a Moxen, tá ligado? Todas Sim. as Moxens de alpha, velho. Não, e tipo, várias alteradas pra ser full art, assim, né? Tipo... Exatamente. Então, tipo, todas as lentes, tipo, tu tem as dual de alpha, tá ligado? Tipo, tomar no cu, tá ligado? Mas então, exatamente, o cubo tu pode gastar tanto quanto tu quiser. Aparentemente todas as cartas do cara são foils também. Ou altered, ou foil altered. Ou um sprint. Então, ou um sprint. Então, ou assinadas pelo artista, tudo, né? Né? Nada exclusivo. Não, né? claro que não. Tem dinheiro aqui, tá ligado? Te dá pra comprar um país, se bobear. É bem bacana. Então, essa é a questão, certo? Tu pode investir quanto tu quiser no cubo e eu vou dar uma trapaça pra vocês. Vocês podem usar proxies. Mas é isso aí, então. Acho que esse episódio, com ele, esperamos ter esclarecido algumas de suas dúvidas sobre cube, sobre quando a gente fala sobre cubo, agora fica mais claro o que é um cubo e afins. E se vocês quiserem um outro assunto pra gente falar, podem sugerir, a gente está aberto a sugestões. A gente tem alguns outros assuntos na pilha que estão esperando resolver. Tive que fazer piada de novo, desculpa. Mas agora... Tem que começar e terminar com chave de ouro, né? É isso aí. Mas Kaladesh tá vindo aí. E agora deixar o Felipe voltar lá pra olhar pra aquela Chandra de uma forma meio estranha. Nossa, vou sonhar com aquela Chandra. Vai fazer um proxy. Tipo, imagina, chega o Felipe assim, tá ele em casa com um monte de cópias dessa Chandra e tá ele no meio, assim, estilo... Como é que é aquela beleza americana, né? Nada, vai tá ele estilo aquele gangster cheio de cocaína
Como é que é daquele filme com o... Não é o Robert De Niro, o outro cara que faz os gangster. Agora me fugiu que fez o Advogado do Diabo. Al Pacino? Isso. Tem aquele filme que ele faz um gangster também, que tem ele sentado numa cadeira de escritório gigantesca, assim, com a cara toda cheia de branca de cocaína, com pilhas de cocaína em volta. Mas não dá a mesma coisa, né? É ou lá a beleza americana que tá o Felipe todo diva. Já tem o cabelinho Roberto comprido Alexandre. mesmo, já tá meio caminho andado. Isso aí. Né? Ou, por exemplo, que nem no... esqueci o nome do negócio agora. Aquela série do Netflix sobre drogas que o cara se joga do Walter White lá. Breaking Bad? Putz. É, Isso, Breaking Bad. Isso, que ele joga na cama aquela hora de dólares, assim, aquele monte de dólares voando, né? Não é aquele meme que na internet que aparece que é um negão gigantesco, que deve ser o guarda-costas dele, assim, deitado na cama de dinheiro, com uma carinha de filósofo, assim, com as mãos cruzadas. Tá o Felipe com a Xandra. O Felipe abraçado com uma Xandra de pelúcia. Ele vai fazer aquelas bonecas japonesas. Ele vai imprimir... Aqueles pillow, vai imprimir aqueles pillow travesseiros. japonês com uma Xandra. Não, cara, esse espaço que ocupa na minha vida é a Liliana, não é a Chandra.